que, assim, do cálcio, 99% do cálcio que a gente tem no nosso organismo está armazenado na forma de mineral, está no osso. E só 1% de todo o cálcio está fora do osso, ou seja, está no líquido intracelular e no líquido extracelular. Quando eu falo essas coisas, vocês entendem? Líquido extracelular é tudo que está fora da célula, tipo sangue, tipo interstício, tipo líquido encéfalo-raquidiano, qualquer líquido que está fora da célula. É líquido extracelular, tá bom? E líquido intracelular é o líquido que está dentro da célula. Então, o que eu preciso que vocês saibam aqui, a gente tem a maior quantidade de cálcio e a maior quantidade de fosfato, né, o fósforo, dentro dos ossos, e a gente tem uma pequena quantidade de cálcio e de fosfato fora dos ossos, ou seja, no sangue, por exemplo. Isso é muito importante a gente entender, gente, porque assim, se a gente tem uma quantidade muito pequena de cálcio e fósforo no sangue, isso significa que qualquer alteração que eu tiver vai ser muito significativa. Vocês conseguem enxergar isso? Porque vamos supor assim, eu tenho 100 cálcios, né? 100 cálcios. E eu perdi um cálcio, fiquei com 99. Não é tão significativo assim, né? Por exemplo, né? Agora, se eu tiver 5 cálcios, que é o nosso caso, por exemplo, eu tenho um pouquinho. Se eu tiver 5 cálcios e eu perder um cálcio, eu fico só com 4. Tá vendo que essa perda foi muito significativa? Então, é muito importante a gente saber que a gente tem uma pequena quantidade de cálcio e de fósforo fora dos ossos e qualquer alteração que tiver na concentração de cálcio e de fósforo é muito significativa para a gente, tá? Então, a gente tem que estabilizar essa concentração. Por isso que é equilíbrio de cálcio e fósforo, tá? Por isso tem que estar tudo equilibradinho, tá bom? E por que eu dou tanta ênfase nesse cálcio e nesse fósforo que estão fora da matriz mineral, né? Que está no sangue? Porque é esse cálcio e esse fósforo que tem, tipo, não que o osso não seja importante, né, gente? O osso forma esqueleto. Mas esse cálcio e esse fósforo que está fora do osso, ele tem outras atividades que são tão importantes quanto, tá? E, tipo, meio que a gente não enxerga, né, tão facilmente quanto a gente enxerga um osso, né? Então, por exemplo, o cálcio ele é muito importante para a coagulação sanguínea. Então, uma pessoa que tem hipocalcemia, por exemplo, ou seja, pouco cálcio no sangue, ela pode ter dificuldade de coagular sangue. Eu não sei se vocês lembram lá, né? Mas tinha aquela coisa, né, do fibrinogênio virando fibrina, e aí vira trombo primário, depois o cálcio vai lá e acaba, tipo, deixando tudo mais resistente, né? Então, o cálcio ele participa da coagulação sanguínea, então ele é muito importante. O cálcio também é importante para fazer sinalização intracelular, né? Então a gente sabe que toda a cascata que é comandada pela proteína GQ, ela precisa liberar cálcio intracelular. Então o cálcio está lá participando de novo. E o cálcio, acima de tudo, assim, uma coisa que vocês nunca podem esquecer é que é papel do cálcio fazer contração muscular. Então, se você não tem cálcio, você não contrai músculo. Então, ter esse cálcio, esse 1% de cálcio no sangue, né, dentro da célula, fora da célula, é muito importante para a gente, tá? E a mesma coisa vale para o fósforo, tá? O fósforo, ele é que forma o ATP, né? O adenosina trifosfato. Se a gente não tem fósforo, a gente não tem ATP, a gente não tem energia na célula. Então, ter fósforo livre, ou seja, fora da matriz óssea, também é muito importante. E o fósforo também, né, ele compõe a membrana fosfolipídica, né? Membrana fosfolipídica, que é a membrana plasmática das células, tá bom? Então, nesse slide aqui, o que eu preciso muito que vocês foquem na cabeça de vocês. A gente tem uma grande parte do cálcio e do fósforo que está dentro da matriz óssea, na forma de cristal de hidroxiapatita, e a gente tem uma pequena quantidade de cálcio e de fósforo que está no restante dos compartimentos, que está no sangue, que está dentro da célula, fora da célula, tá? Está nesses locais. E a gente precisa saber que a concentração de cálcio e de fósforo que está fora do osso é tão baixinha, qualquer alteração que eu tiver para mais ou para baixo, para mais ou para menos, né? Eu vou ter uma alteração significante, tá? E a gente precisa manter no padrão. A gente não pode ter um aumento, não pode ter uma diminuição, tá bom? Tudo certo até aqui? Tô falando muito rápido? Me avisa aí. Tranquilo até aqui, né? Beleza. Então, eu apresentei para você o cálcio e o fósforo, né? Falei do para que eles servem, né? Onde que eles estão. E agora eu vou dar uma faladinha aqui sobre os principais órgãos que a gente vai ver, né, durante essa aula e o que basicamente eles fazem para eles serem tão importantes. O que acontece? O cálcio e o fósforo nada mais são do que nutrientes, tá, gente? Então, tipo, assim como carboidrato, assim como lipídio, assim como proteína, assim como ferro, cálcio e fósforo também são obtidos da dieta, ok?
Então, o intestino ele tem um importante papel, né, de absorver esse nutriente. Então, a gente vai falar de intestino, principalmente quando a gente falar de vitamina D, né? Mas a gente vai falar bastante de intestino para aumentar a concentração de cálcio no sangue, né? Porque a gente está absorvendo cálcio. A gente sabe também, né? A gente tem também os ossos, né? E os ossos que a gente acabou de falar, eles vão armazenar esse cálcio e esse fosfato, né? Vão armazenar esse cálcio. E a gente também tem a importância dos rins, porque os rins são é a principal forma de filtrar o sangue e de eliminar o que está, entre aspas, em excesso, né? O que vai ser eliminado na urina. Então, se a gente tem muito cálcio circulando, vai ser papel do rim excretar esse cálcio que está acima, né, do normal. Então, o rim vai excretar cálcio, vai excretar fósforo, beleza? E a gente tem um sistema que aqui na físio, nesse momento, nessa aula, vai ser, assim, acredito que o mais importante de todos, que é o sistema endócrino. O sistema endócrino, né, é o sistema dos hormônios. Por quê? Porque a gente tem duas glândulas, né, que é a tireoide e as paratireoides, que vão controlar, de fato, a concentração de cálcio e fósforo no nosso organismo, tá? Para quem não lembra, né, a tireoide e a paratireoide, elas ficam, assim, pertinho do pescoço, abraçando a traqueia, né? É, e elas vão secretar hormônios que são muito importantes para controlar o cálcio e o fósforo, beleza? Então, esses quatro são os principais que a gente vai falar com mais ênfase, tá bom? Então, intestino, porque absorve, osso, porque armazena, rim, porque excreta, e o sistema endócrino, porque controla de fato, né? Ele percebe, né, que está aumentado, que está diminuído o cálcio, e vai lá, secreta o hormônio para tentar reestabilizar, né, os valores de cálcio e de fósforo também. Mas a gente tem dois órgãos que são um pouquinho, assim, não digo menos importantes, mas, assim, que não tem tanta ênfase, mas eles vão ser importantes para a gente quando a gente falar de vitamina D, que é o fígado e a pele, tá bom? Então não pode esquecer que o fígado e a pele também participam do balanço de cálcio e fósforo, tá bom? Mas essencialmente é intestino, osso, rim e sistema endócrino, beleza? Então, na física, como eu comentei, a gente vai falar bastante do sistema endócrino. Então, a gente vai falar bastante aqui da tireoide e da paratireoide, tá bom? Inclusive, agora eu vou dar um zoomzão aqui na tireoide para a gente entender melhor o que está acontecendo, beleza? Então, como eu falei, né, essa aqui é a nossa glândula tireoide, né? Tudo esse negócio parece uma borboleta que fica lá perto da traqueia, né, abraçando a traqueia. E a gente tem as paratireoides, que são essas pequenininhas aqui, beleza? Então, essa grandona aqui é a glândula tireoide e essas pequenas aqui são as paratireoides, tá bom? Aí, ok, conhecemos o órgão, estamos vendo o órgão endócrino aqui. Vamos dar um zoomzão agora nessa parte aqui da tireoide e da paratireoide, beleza? Então, vamos pegar esse pedaço aqui e vamos dar um zoom. E vamos ver histologicamente, vamos relembrar, né, porque vocês já viram isso na histo, como que são esses tecidos. O que a gente tem aqui, então? É o mesmo corte, tá, gente? Então, aqui a gente tem tireoide, certo? Tireoide, assim como a gente tem aqui, ó. Aqui, certo? Tireoide em volta. É todo esse tecido aqui que tá em volta. E aqui no meio a gente tem a nossa paratireoide, tá bom? Que é essa bolinha aqui, que é a paratireoide, beleza? Então, vamos falar da tireoide primeiro. A tireoide, ela é composta dos folículos tireoidianos, que vocês lembram lá que contém o coloide, né? Na histo que a gente viu era mais rosado, né? Era um conteúdo bem rosado que tinha. Mas a tireoide, né, o coloide vai ter o iodo, vai ter os hormônios tireoidianos, mas nesse momento nada disso vai importar para a gente. O que importa para a gente são as glândulas, são as células parafoliculares da tireoide. Para por quê? Para porque está do lado, parafoliculares, do lado dos folículos. Então, isso aqui é um folículo tireoidiano, certo? As células parafoliculares, elas vão estar entre, né, pertinho dos folículos. Então, tudo isso aqui, todas essas mini células, essas bolinhas que vocês estão vendo, são as células parafoliculares, tá? As células parafoliculares, elas também são chamadas de célula C. E eu, Natália, prefiro chamar elas de célula C. Então, eu vou chamar de célula C ao longo da apresentação, tá bom? Mas saibam que é a mesma coisa. Se o professor falou parafolicular, é a mesma coisa que célula C, tá bom? Eu falo célula C, belezinha? Então, a gente entendeu aqui que a tireoide, né, tem os folículos e tem as células parafoliculares, ou célula C. Para a gente, o que importa nesse momento são as células C, ok? Depois eu vou falar o porquê. Então, a gente tem a tireoide e a gente tem a paratireoide. Vamos dar mais um zoomzão agora. A gente vai pegar esse pedacinho da paratireoide e vamos dar um zoom nela. E a gente está vendo aqui que tem várias células bem pequenininhas e roxinhas, que são as células principais da paratireoide,
que vai ser as células de importância para a gente, beleza? Então, as duas células que a gente tem que ter na nossa cabeça. A célula C da glândula tireoide, que são essas que ficam entre os folículos, e as células principais da paratireoide, que são essas roxinhas aqui, beleza? Então, a gente precisa ter essas duas células na nossa cabeça, beleza? Por que essas células são tão importantes? Porque elas que vão secretar os hormônios, né? Que vão controlar de fato o cálcio e o fósforo, beleza? A célula C da tireoide, que era aquela que estava entre os folículos, né? Elas secretam a calcitonina. E aí, para nunca esquecer, eu lembro que célula C da tireoide, secreta calcitonina, que também começa com C. Por isso que eu prefiro chamar de célula C e não de célula parafolicular, né? Então, a célula C da tireoide secreta calcitonina, tá bom? Quando? Em quadro de hipercalcemia. Vocês entendem quando eu falo hipercalcemia? Hiper é muito, né? Muito. Cálcio, de cálcio, né? Cálcio. E mia, tudo que tem mia no final, sufixo mia, né? Tem a ver com sangue. Então, muito cálcio no sangue, ok? Então, em quadros que a gente tem muito cálcio no sangue, as células C da tireoide secretam calcitonina, ok? Já as células principais da paratireoide, que eram essas roxinhas aqui, né, que a gente acabou de comentar, elas vão secretar o paratormônio, tá bom? Num quadro oposto, né? Se eu secretava calcitonina em quadro de hipercalcemia, eu vou secretar paratormônio em quadro de hipocalcemia, tá bom? E aí, para não confundir uma com a outra, eu, Natália, como é que eu faço para gravar, né? Assim, gravar não, né? Como chega uma hora que a gente entende, mas, tipo, nesse momento, como é que eu fazia para gravar? Eu gravava só uma dessas duas coisas. E geralmente gravei isso aqui, tá? Isso aqui é só depois eu vejo, sabe? Então eu gravei isso aqui. Como que eu gravei isso aqui? As células principais, que começa com P, da paratireoide, que começa com P também, secreto paratormônio, que começa com P. Então, tudo com P, beleza? Célula principal da paratireoide secreta paratormônio. Em que quadro? Aí eu lembro desse O aqui com tio, né? Em hipocalcemia. Eu sei que esse acento não existe, mas, assim, fica mais fácil da gente entender. Então, eu gravei assim. A célula principal da paratireoide secreta paratormônio. E aí eu lembro desse O, que tem um tiozinho, e eu coloco no hipocalcemia, tá bom? Então eu gravei assim. E aí o que sobrou fica para outro lado, né? Se sobrou célula C, vai ter que ser do outro lado célula C, hipercalcemia, calcitonina, tá bom? Então, o meu jeito assim de ajudar assim de achar para facilitar para vocês gravarem é assim. Grava só uma das duas coisas. Grava, por exemplo, só isso aqui. E o que sobrar é a outra coisa, beleza? Então, tenta frisar isso na cabeça de vocês, beleza? Tudo certo até aqui? Célula C secreta calcitonina em hipercalcemia. Célula P secreta, desculpa, célula principal da paratireoide secreta paratormônio em hipocalcemia. Show aqui? Alguma dúvida? Sigam essa diquinha aqui, viu, gente? Grave isso aqui e o que sobrar, sobrou, tá? Até botar o tio aqui de novo. Tio não. Tio? Não, é Chapeuzinho. Como é que é Chapeuzinho? Não lembro. Bom, então a gente viu agora, a gente vai ver exatamente o que a gente acabou de ver, só que de uma forma diferente, que é a forma complicada que o professor Luiz colocou na aula. Então, o que a gente acabou de ver, a gente está vendo nessa imagem aqui, beleza? O que essa imagem está mostrando para a gente? Ela está mostrando aqui do lado esquerdo a célula C da tireoide e do lado direito as células principais da paratireoide, beleza? Só que ela está mostrando para a gente essas células em dois estados diferentes, certo? Em um estado que a gente tem hipercalcemia, ou seja, esses dois estados aqui, né, de cima, que está em hipercalcemia, e nesse estado aqui que a gente está em hipocalcemia, ok? Então vamos lá, vamos ver cada uma das imagens. No estado de hipercalcemia, a gente tem a calcitonina sendo secretada e o paratormônio retiro dentro da célula, ok? Lembra? Foi o que a gente acabou de falar, ó. Em hipercalcemia, a gente secreta calcitonina, beleza? E aí, olha a imagem, olha o que está acontecendo. A gente não tem quase nenhum grânulo dentro da célula, tá vendo? Esses aqui são os grânulos da calcitonina, dentro da célula C da tireoide. Tá vendo que a gente tem pouquinho? Por que a gente tem pouquinho? Porque tá tudo fora, né? Tá tudo sendo secretado, beleza? Tá tudo aqui fora. Então, em hipercalcemia, eu tenho calcitonina sendo secretada. Por isso que a gente tem pouca calcitonina dentro da célula.
Em oposição, né, nas células principais da paratireoide, quando a gente tem hipercalcemia, todos os grânulos ficam retidos dentro da célula. Por isso que a gente tem um montão de paratormônio, né, grânulo de paratormônio aqui dentro da célula, beleza? Então, em hipercalcemia, a calcitonina está sendo secretada e o paratormônio está retido dentro da célula, ok? São células diferentes, tá? Não esquece isso, são células diferentes. Já em hipocalcemia, ou seja, quando eu tenho pouco cálcio na corrente sanguínea, a gente tem o quadro oposto, né? A calcitonina agora, ela está retida dentro da célula C da tireoide, por isso que a gente tem muitos grânulos aqui, né, de calcitonina. Tudo isso aqui é calcitonina, está preso dentro da célula. Mas, né, pelas células da paratireoide, a gente sabe que quando a gente tem hipocalcemia, a gente vai secretar o paratormônio, né? Lembra do tiozinho? Vai secretar o paratormônio pelas células principais da paratireoide. Por isso que a gente está vendo aqui, ó. Olha aqui. O paratormônio sendo secretado pela célula. Beleza? Então, essa era a imagem, foi uma das primeiras imagens, eu acho que o professor, que é uma das primeiras imagens que o professor dá na aula. Ele dá logo isso de cara. Ele fala assim, olha, em hipercalcemia a gente tem isso, em hipocalcemia a gente tem isso. Fé e benção, sabe? Então, é isso. Em hipercalcemia, a gente tem calcitonina sendo secretada pela célula C. E a gente tem paratormônio retido dentro da célula principal da paratireoide. Em hipocalcemia é o oposto. A calcitonina agora está retida dentro da célula e o paratormônio está aqui, ó, sendo secretado pela célula principal. Beleza? Então, o que a gente entendeu até agora, né? Que o paratormônio, ele é secretado em hipocalcemia. Mas o intuito da gente não é balancear a concentração de cálcio dentro, né, do nosso organismo. Se o paratormônio ele é secretado em hipocalcemia, qual que é o objetivo dele? Aumentar a concentração de cálcio, certo? Porque se eu estou em hipocalcemia, quer dizer que eu tenho muito pouco. Então, eu tenho que jogar um pouquinho mais de cálcio, né, no sangue para balancear, para eu voltar a ter a concentração de cálcio normal. E a calcitonina é o oposto, né? A calcitonina ela é secretada em hipercalcemia, quando eu tenho muito cálcio. Então, qual que vai ser o objetivo dela? Diminuir a concentração plasmática de cálcio, beleza? Uma ao contrário da outra. Ok, então o básico, assim, tipo, os conceitos a gente entendeu. Só que conceito, assim, não é físio, beleza? Físio é mecanismo. Acho que os professores vão cansar de falar isso para vocês, tá? Mecanismo é a palavra-chave da físio, tá? Então, assim, a gente entendeu o que acontece. Mas por que isso acontece, sabe? Como que o organismo sabe que ele está em hipocalcemia? Como que o organismo sabe que ele está em hipercalcemia, né? E qual que é a cascata de eventos que acontece, né, até a gente aumentar a concentração de cálcio ou diminuir a concentração de cálcio? É isso que a gente explica na física, beleza? A gente explica mecanismo, tá? Então, assim, se por acaso o professor perguntar na prova, explique qual a atividade do paratormônio. Você não vai falar, o paratormônio é secretado em hipocalcemia e o objetivo dele é aumentar o cálcio. Não, você vai ter que falar o passo a passo de tudo acontecendo. E vai ser o que a gente vai explicar a partir de agora, tá bom? Isso aqui foi só a introdução da aula, beleza? Todo mundo captou essa ideia? Que, assim, falar o básico não é, assim, não é o foco da físio. A físio quer ver tudo, assim, passo a passo, passinho por passinho. Porque isso é uma coisa que vocês, assim, que os professores costumam comentar com a gente, que vocês erram muito na prova. Que eles falam assim, explica o mecanismo pelo qual isso acontece. E aí fala só, assim, o básico do básico, sabe? Sendo que a físio, o objetivo dela é ver as coisas com profundidade, beleza? Então, descrevam tudo, sabe? Não economizem palavra na resposta de vocês, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar falando do paratormônio, tá? O paratormônio, né, vai ser secretado quando está em lembra lá do O com tio, hipocalcemia, beleza? Secretado por quem? Pelas células principais da paratireoide. Tudo com P, da paratireoide. Ok? Então, se o paratormônio é secretado em hipocalcemia, o objetivo dele é aumentar a concentração de cálcio no sangue, ok? Que ele vai tentar compensar essa hipocalcemia. Então, a gente vai começar ver o paratormônio a partir do controle molecular, né, da síntese dele, ou seja, em que momento que a secreção de paratormônio é inibida, em que momento a secreção de paratormônio ela é estimulada, tá? O que está acontecendo nesses dois casos? Então, aqui nessa foto, o que a gente está vendo?
a gente está vendo uma célula, né, principal da paratireoide, que é o que a gente está falando até agora, beleza? Então, tudo isso aqui é a nossa célula, beleza? Tudo isso aqui é a nossa célula. Então, tá até escrito aqui, ó, glândula paratireoide, ou seja, uma célula, né? No caso aqui, a célula principal da paratireoide. Então, vamos falar primeiro o que acontece nessa célula quando a gente está em hipercalcemia. E depois a gente fala o que acontece quando a gente está em hipocalcemia, beleza? Então, o que acontece? Quando a gente está em hipercalcemia, ou seja, tem muito cálcio, né, fora no sangue, né, uma parte desse cálcio ele vai se conectar num sensor para cálcio dessa célula principal, beleza? Então, os cálcios que estavam lá no sangue, né, chega algum momento que ele vai lá e se conecta, né, nesse sensor, ok? Esse aqui é o sensor. Esse sensor nada mais é do que um receptor para cálcio, tá? Então, assim, o cálcio estava lá em alta quantidade no sangue, né? Porque a gente está em hipercalcemia. E aí, o cálcio foi lá e, bum, ligou no receptor para cálcio, né? No sensor. Esse receptor, ele é um receptor acoplado à proteína GQ, beleza? Então, a gente chama ele de um receptor metabotrópico, né? Todo receptor metabotrópico é receptor que está acoplado a alguma proteína, né? No caso aqui, a proteína GQ, ok? Essa aqui é a proteína GQ, beleza? Então, o cálcio que estava em alta concentração, né, se ligou no receptor para cálcio, ou sensor, né, de cálcio, e esse sensor de cálcio, quando o cálcio se liga, ele é ativado. E quando esse sensor ele é ativado, ele ativa a proteína G que está acoplado nele, por isso que ele é um receptor metabotrópico, beleza? Essa proteína G, né, é a proteína GQ. Cada proteína G tem um papel específico, né? No caso aqui, a gente sabe que a cascata da proteína GQ ela é sempre a mesma coisa. E qual que é essa mesma coisa? A proteína GQ, ela vai ativar uma outra proteína que fica na membrana da célula, que é a fosfolipase C, que é essa aqui, ok? Fosfolipase C. A fosfolipase C, ela tem o papel de hidrolisar uma substância que tem na membrana da célula, que é o fosfatidilinositol de membrana, ou fosfoinositol de membrana. Fosfoinositol de membrana. Acho que tem escrito aqui, fosfoinositol de membrana. Então, a fosfolipase C, ela vai lá e hidrolisa, ou seja, ela quebra uma partezinha da membrana, né, que é o fosfoinositol, e quebra em duas substâncias. Quebra em diacilglicerol e inositol trifosfato, beleza? Que é o IP3. Então, diacilglicerol é o DAG e o inositol trifosfato é o IP3. Eu não sei se está dando para enxergar, né? Então, estou escrevendo aqui de novo. Então, vamos ver o que aconteceu de novo. Vamos repetir de novo. A gente estava em hipercalcemia. Tinha muito cálcio no sangue. Esse cálcio, ele foi, assim, ele se ligou no sensor para cálcio, né? Percebeu que estava em hipercalcemia. É nesse momento que percebe que está em hipercalcemia, esse cálcio se liga. E aí, o sensor para cálcio, ele é um receptor metabotrópico que está acoplado à proteína GQ, que é essa proteína aqui. E a proteína GQ, né, o papel dela é ativar a fosfolipase C. E o papel da fosfolipase C é hidrolisar, né, um composto de membrana, que é o fosfoinositol, né, o PIP2, que é esse aqui. Vai hidrolisar, vai quebrar essa substância. E vai quebrar em quê? Em outras duas, no diacilglicerol e no inositol trifosfato, beleza? O inositol trifosfato, ele tem um papel importante, que é sinalizar a saída de cálcio do retículo endoplasmático, beleza? Então, esse aqui é o retículo endoplasmático, né? É a organela das nossas células, beleza? O retículo endoplasmático, ele armazena muito cálcio, ok? E quando o inositol trifosfato, ele sinaliza, né, para esse transportador aqui, o que vai acontecer? O cálcio que estava dentro do retículo endoplasmático vai sair para o citoplasma, beleza? Aqui estava dentro da organela, foi lá e saiu para o citoplasma, beleza? Então, o inositol trifosfato sinaliza para o canal, né, do retículo endoplasmático e meio para esse canal abrir, né? Ele sinaliza para esse canal se abrir. E aí o cálcio que estava dentro do retículo sai do retículo e vai para o citoplasma. Então, a gente começa a ter bastante cálcio dentro do citoplasma, né? Esse cálcio que saiu do retículo endoplasmático, ele vai lá e vai ativar uma outra proteína dentro da célula, que é a fosfolipase A2, beleza? Essa aqui, PLA, ok? PLA, fosfolipase A2, beleza? A fosfolipase A2, qual que é o papel dela, né? É formar, né, pegar compostos que tem na membrana da célula e formar ácido araquidônico, ok? Então, a fosfolipase A2, o papel dela é formar ácido araquidônico.
E o ácido araquidônico, ele tem duas ações dentro da célula, dessa célula principal da paratireoide. Tem duas ações. Uma ação imediata e uma ação a longo prazo, beleza? A ação imediata é simples. O ácido araquidônico ele vai inibir a secreção de paratormônio, o que faz todo sentido, né? Porque a gente está em hipercalcemia, tem muito cálcio. Hipercalcemia. Se a gente está em hipercalcemia, a gente está inibindo a secreção de paratormônio, beleza? Então, essa é a ação imediata. Imediata, ok? Na ação imediata, o ácido araquidônico inibe diretamente a secreção de paratormônio pela célula. Já a ação a longo prazo, o que vai acontecer? Esse ácido araquidônico ele vai migrar lá para o núcleo da célula e vai estimular a expressão, né, lá no núcleo de receptores para calcitriol, tá? Que é esse receptor aqui, que é o VDR. Então, o ácido araquidônico ele vai aumentar a quantidade de receptor para calcitriol no núcleo, né, da célula da paratireoide, beleza? O que acontece? Quando ele aumenta esse número desse receptor, ele vai permitir com que mais calcitriol, que vai ser um hormônio que a gente vai falar mais pra frente, tá? Ele vai permitir com que mais calcitriol se ligue nesse receptor, ok? E iniba a secreção de paratormônio, beleza? Só que essa ação é a longo prazo, é uma ação demorada, tá? Demorada. Ela acontece, mas ela é demorada. Agora, essa aqui é imediata, beleza? Então, no final das contas, quando a gente tem hipercalcemia, a gente tem duas ações dentro da célula acontecendo. Uma imediata, que vai inibir diretamente a secreção de paratormônio, e uma a longo prazo. Nessa longo prazo, o ácido araquidônico ele migra para o núcleo da célula e lá, né, ele vai estimular a síntese, né, a expressão de receptores para calcitriol, que é esse receptor aqui, esse VCR, ok? E aí o calcitriol, né, que está em hipercalcemia, então ele está sendo secretado, o calcitriol ele vai poder se ligar, né, em mais receptores, e aí a gente vai ver mais dessa ação aqui de inibir a secreção de paratormônio, beleza? Foi aqui? Então aqui a gente viu um quadro de hipercalcemia, e a gente viu que em hipercalcemia a gente inibe a secreção de paratormônio, ok? Agora, quando a gente tem hipocalcemia, vai acontecer o quê? Nada disso vai estar acontecendo, né, gente? Então, a gente não vai ter inibição, beleza? A gente não vai ter nada controlando a secreção de paratormônio. Então, o paratormônio vai estar sendo secretado tranquilamente, beleza? Tranquilo até aqui? Em hipercalcemia, tudo isso aqui está acontecendo. E o paratormônio está sendo inibido. Em hipocalcemia, né? Lembra lá do hipo e bota o chapeuzinho no hipo. Em hipocalcemia, a gente vai estar secretando o paratormônio, porque nada disso aqui vai estar acontecendo. E aí o paratormônio não está sendo inibido, né? Ele vai estar sendo secretado tranquilamente. Beleza? Foi? Ou ficou confuso? Precisa que eu explique de novo? Só falar. Posso repetir? Vamos lá. Olha só, nessa foto aqui, a parte do IP3, repito. Já que o calcitriol inibe a secreção do paratormônio, pode dizer que ele tem a função de diminuir a quantidade de cálcio? Perfeito, é isso aí mesmo. Tô até vendo aqui porque esses nomes tudo me confundem, mas é isso aí mesmo. Eu vou explicar de novo, tá? A parte do IP3. Espera aí, deixa eu só apagar. Então vamos lá. O que aconteceu, né? Onde é que tá o IP3? O IP3 tá aqui, né? O IP3, então, para trás você entendeu, né? O IP3, o que vai acontecer? Ele vai sinalizar a abertura de canais para cálcio do retículo endoplasmático, dessa organela aqui, beleza? Então, esse canal aqui, tá vendo? Ele aqui, ó, esse rosinha, ele se abriu, porque o IP3 foi lá e bateu na porta dele para ele abrir. Ele foi lá e abriu. Quando ele abre, o cálcio que estava dentro do retículo endoplasmático, ou seja, dentro da organela, foi liberado para o citoplasma da célula. Então, esse cálcio foi liberado aqui para o citoplasma, beleza? E aí, esse cálcio que está no citoplasma, né, que foi liberado aqui do retículo endoplasmático, esse cálcio não é esse cálcio de fora, tá, gente? Esse cálcio de fora fez outra coisa. Esse cálcio é o cálcio de dentro, é o cálcio que está dentro do retículo endoplasmático, tá bom? Esse cálcio do retículo endoplasmático, ele vai sinalizar, né, aumentar a atividade de uma enzima que está dentro da célula, que é essa PLA2, né? PLA2, que é a fosfolipase A2,
beleza? Então, vai estimular, né, a atividade dessa enzima. Então, basicamente, todo o trabalho que essa enzima estava fazendo, ela vai estar fazendo agora mais acentuadamente, certo? E qual que é o papel dessa enzima? O papel dessa enzima é secretar não, né? Produzir ácido araquidônico, beleza? E o ácido araquidônico, ele tem duas funções dentro da célula. Uma função imediata e uma função, né, a longo prazo. Na função imediata, esse ácido araquidônico ele vai imediatamente inibir a secreção de paratormônio, beleza? Então, esse paratormônio que está sendo secretado, ele vai, né, diminuir, né, parar de ser secretado, beleza? Isso é uma ação imediata. Só que isso não é tão eficiente assim, né? Não para 100%, né, gente? E o ácido araquidônico, além dessa ação imediata, certo? Não sei escrever, imediata, ele vai ter uma ação a longo prazo, que é essa aqui. No efeito a longo prazo, o ácido araquidônico ele vai migrar para o núcleo da célula, beleza? Ou seja, vai entrar lá no núcleo mesmo, vai migrar lá no núcleo da célula. E qual que vai ser o papel dele lá? Ele vai meio que conversar com o DNA, né? Vai falar com o DNA, né? Fala, poxa, DNA, produz aí mais receptor para calcitriol, que eu estou precisando, beleza? Então, esse ácido araquidônico vai, entre aspas, né, falar com o DNA e aumentar a expressão gênica de receptores para calcitriol, beleza? Que é esse VDR aqui, ok? Então, eu vou aumentar a quantidade deles, eu vou ter vários deles aqui, beleza? Ou seja, o calcitriol, né, ele vai conseguir atuar mais facilmente, né? O calcitriol vai ser outro hormônio que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas ele vai conseguir atuar mais facilmente, ele vai conseguir se ligar mais tranquilamente, né? Porque vai ter várias opções de receptores para ele se ligar. Então, o calcitriol vai conseguir tranquilaço, né, se ligar ao seu receptor. E quando ele se liga ao seu receptor, a esse receptor VDR aqui, ele vai reduzir, né, vai resultar, né, dessa ligação, vai resultar na redução da secreção de paratormônio também, ó. Então, a gente está inibindo também a secreção de paratormônio. Então, tanto o efeito imediato quanto o efeito a longo prazo inibiram a secreção do paratormônio, tá bom? Porque a gente está em hipercalcemia, ok? Captou? Entendeu? Entendeu mesmo? Se tiver qualquer dúvida, você fala, que eu repito, tá bom? Quantas vezes foram necessárias. Então, a gente viu que em hipercalcemia, a secreção do paratormônio foi inibida, né? Então, em hiper, a gente inibe, ok? Agora, em hipo, né? Em hipocalcemia, esse tio não existe. Esse chapeuzinho não existe, tá, gente? Eu só botei só para relembrar lá que é do paratormônio, tá? Que paratormônio também tem o chapeuzinho. Em hipocalcemia, nada disso, nada dessa inibição vai estar acontecendo, beleza? Então, o paratormônio vai lá, né, tranquilamente sendo secretado aqui, ó, as vesículas aqui, ó, se ligando, se fundindo com a membrana e secretando o paratormônio, ok? Então, todo mundo entendeu o que está acontecendo aqui, né? Posso continuar? A longo prazo, aumenta a secreção de calcitriol. A secreção de calcitriol ela vai ser aumentada, mas vai ser por outra coisa, que é por causa da vitamina D. Aqui, o que a gente está falando é que o cálcio está aumentando a quantidade de receptor para calcitriol, beleza? Vai ser só do receptor, não do calcitriol. Nesse quadro aqui, tá? Mas isso que você está falando existe, tá? Mas não é o a longo prazo, é outro mecanismo. Belezinha? Show de bola. Então, vou passar, tá, gente? Se todo mundo captou mesmo, eu vou passar. Eu pergunto 1 milhão de vezes, gente, porque às vezes a pessoa tem vergonha, não sabe se vai falar, se não vai falar. Mas pode falar, tá? Eu tô olhando o chat aqui o tempo todo. Então, beleza. Então, a gente viu que em hipocalcemia, o paratormônio. Eu vou começar a escrever PTH agora, tá, gente? Que agora você já sabe. O paratormônio vai estar sendo secretado. Então, o paratormônio vai estar em alta. Então, o paratormônio foi secretado daquela, né, glândula paratireoide, beleza? E aí, qual que é o papel do paratormônio? O que ele mexe no nosso organismo que resulta no aumento, né, da concentração de cálcio no sangue? Porque esse é o objetivo dele, né? Aumentar a cálcio que está no sangue. É isso, aumentar a cálcio que está no sangue. Então, o que ele mexe no organismo para, né, alcançar esse objetivo? Ele tem duas principais ações, tá? Uma ação no osso e uma ação nos rins, tá? Então, vou só falar o que cada uma faz e depois a gente vai explicar passo a passo como acontece cada coisa, beleza? Então, quando o paratormônio ele atua no osso,
ele vai estimular a reabsorção óssea. Se eu não me engano, tem outro nome, que é osteólise osteoclástica? Eu acho que é isso. Osteólise osteoclástica. Osteólise. Não sei se ele falou isso. Osteoclástica. Osteoclástica. Ok? Então, ele vai estimular, basicamente, eu vou, entre aspas, degradar um pouquinho de uma partezinha do osso para mandar esse cálcio e esse fosfato, né, que a gente sabe que está na forma de cristal de hidroxiapatita, né, que a gente falou lá atrás, né, lá no começo. A gente vai degradar esse cristalzinho, né, vai, assim, acidificar o meio, né, para deixar ele meio líquido, boiando lá no ácido, e vai fazer esse cristal meio que quebrar, né? E quando esse cristal quebra, ele libera cálcio e fosfato, ok? Então aqui a gente já está liberando cálcio, beleza? Só que essa reabsorção óssea, ela acontece, assim, mais detalhadamente, né? E qual que é a função do paratormônio? Para acontecer essa reabsorção óssea, o paratormônio ele faz o quê? Ele aumenta a quantidade de osteoclastos no tecido ósseo, tá? Por uma via específica, né, que é a via do Ranchieri. E esse paratormônio, além disso, ele também aumenta a atividade da bomba, né, de prótons desses osteoclastos. Então, o paratormônio, ele atua no osso, induzindo a reabsorção óssea. Como que ele induz a reabsorção óssea? Aumentando a concentração de osteoclastos, né, no tecido ósseo, pela via do Ranchieri, e aumentando a atividade da bomba de prótons desses osteoclastos, beleza? Então, no osso vai ser isso que o paratormônio vai fazer. E a gente vai ver com calma, passo a passo, beleza? Mas é isso que eu preciso saber. É isso que você precisa saber, tipo, agora. É isso que ele faz. Agora, no rim, o paratormônio ele vai ter duas ações. Uma sobre o cálcio e uma sobre o fosfato, tá, gente? As duas acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Então, nos rins, o paratormônio ele vai estimular a reabsorção de cálcio. Ou seja, cálcio que era para ser eliminado na forma de urina vai ser reabsorvido para o sangue, ok? Com isso, a gente vai aumentar a concentração de cálcio no sangue, certo? Porque eu estou tirando o cálcio, entre aspas, da urina, né? Que ia ser eliminado na urina, e estou reabsorvendo de volta para o meu sangue. Então, isso vai aumentar a concentração de cálcio, né, no sangue. Agora, ao mesmo tempo que o paratormônio estimula a reabsorção de cálcio, nos rins ele vai estimular a excreção de fosfato. Ou seja, o cálcio vai estar sendo reabsorvido e o fosfato vai estar sendo eliminado na urina. Beleza? E aí, existem alguns pontos específicos, né? Que agora vocês já viram a aula do professor Fernando, né? Dos rins, que isso acontece, né? A gente lembra lá do néfron, né? Eu não vou saber desenhar um néfron, não lembro como é que desenha um néfron. É um negócio assim. Aí ele fica fininho, né? Bababá, bababá, bababá. Esse aqui é o meu néfron maravilhoso. E aqui tem um ducto coletor. Existem algumas partes específicas do néfron, né, em que essas coisas acontecem. A reabsorção de cálcio acontece no túbulo contorcido distal, certo? Ou seja, acontece aqui, no túbulo contorcido distal. Beleza? E a excreção de fosfato acontece no túbulo contorcido proximal, ou seja, aqui no começo. Ok? Então, acontece nesses locais, mas aí agora a gente vai ver com calma dentro da célula o que está acontecendo, tá bom? Nesse momento que eu preciso que vocês entendam, o paratormônio ele vai aumentar a concentração de cálcio intracelular por dois mecanismos. Um que atua no osso, né, que é a reabsorção óssea, e outro que atua lá no rim, que é a reabsorção de cálcio da urina, né? Vai tirar cálcio da urina e mandar para o sangue, ok? E ao mesmo tempo ele acaba influenciando na excreção de fosfato, né? Aumentando a excreção de fosfato, ok? Então, vamos ver o que vai acontecer agora. A gente vai falar agora da ação, né, dentro da célula, o que está acontecendo, beleza? Então, a gente vai falar daquela primeira, ó. A gente vai falar do paratormônio atuando no osso, no tecido ósseo, na reabsorção óssea. E a gente vai falar especificamente como que o paratormônio, ele aumenta, né, a quantidade de osteoclastos no tecido ósseo. Eu não sei se vocês lembram da histologia, gente, dos osteoclastos. Vocês lembram, né? Da trabécula óssea, e tinha aquelas célulazinhas que ficavam presas dentro da matriz, né? E aquelas que ficavam em volta da trabécula óssea. Aquelas que ficam em volta são osteoclastos, beleza? Tem osteoclastos e osteoblastos. Mas uma dessas, que são as maiorzinhas, são os osteoclastos. O papel dos osteoclastos é mesmo comer a matriz óssea, tá? E a gente vai ver como depois. Mas só relembrando aqui agora, tá? Então, os osteoclastos, como é que a gente vai aumentar, como é que o paratormônio vai aumentar o número de osteoclastos? O que vai acontecer? Vai parecer confuso, mas é isso mesmo, tá, gente? Vocês não estão ficando loucos, não, tá?
O paratormônio, ele vai atuar nos osteoblastos, blastos com B, tá? Osteoblastos. Então, o paratormônio, ele vai atuar no seu receptor, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o receptor, tá na membrana do osteoblasto. Então, receptor para paratormônio, ok? Então, o paratormônio atua no receptor para paratormônio dos osteoblastos. E quando ele faz isso, ele vai estimular, né, a expressão, ou seja, ele vai estimular que na membrana desses osteoblastos tenha uma substância, que é o RANQ-L, que é isso aqui, ó, esse pirulito aqui, beleza? Isso aqui é o RANQ-L, tá bom? Por que RANQ-L? É o ligante de RANQ. O que significa RANQ? Rapaz, talvez o Luiz saiba, eu não sei. O que significa isso eu não sei, mas RANQ-L é ligante de RANQ, beleza? RANQ-L, que é isso aqui, esse pirulito. Então, o paratormônio, que ele foi secretado, a gente acabou de ver que ele foi secretado em hipocalcemia, né? Ele vai atuar na membrana, né, no receptor para paratormônio da membrana dos osteoblastos. E quando ele atua nesse receptor, ele vai fazer o quê? Com essa célula, vai estimular a expressão, né, de RANQ-L. Basicamente, o RANQ-L vai se ligar na membrana, beleza? Então, ele vai ficar aparecendo aqui na membrana da célula. O RANQ-L, ele vai se ligar, ele é o RANQ ligante, né? Ele vai se ligar no RANQ, olha só, faz todo sentido, né? O RANQ ligante vai se ligar no RANQ, que é isso aqui, beleza? Esse RANQ, né, esse receptor RANQ aqui, ele está presente nas formas prematuras dos osteoclastos, beleza? Então, essa célula grandona era um osteoblasto, tá? E essa aqui é uma célula prematura de osteoclasto, tá? Prematura de osteoclasto, tá? Ok? Então, essa célula imatura, né, prematura de osteoclasto, ela vai apresentar o RANQ, que é o receptor, beleza? E aí, o RANQ ligante, que é essa bolinha aqui, ele vai lá e, se liga aqui no RANQ, que é o receptor. Então, o RANQ ligante, a bolinha se liga no receptor RANQ, ok? Quando ele se liga, ele vai estimular a diferenciação e a maturação de osteoclastos. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai falar, poxa, essas células imaturas, elas podiam amadurecer mais rápido, né? Eu estou precisando delas. E aí... Oi? Alguém falou alguma coisa? Só mutou sem querer? Desmutou sem querer? Então, vamos lá. Então, me perdi onde é que eu tava. Aí, o paratormônio fala assim, poxa, tem tanta célula imatura, né? Tem tanto osteoclasto imaturo, eu tô precisando de osteoclasto maduro para atuar, né? Eu preciso reabsorver osso. E aí, o papel dele, então, vai ser estimular que isso aqui aconteça, né? Que o RANQ-L se ligue no RANQ. E quando essa conexão acontece, os osteoclastos, né, novinhos, eles vão se diferenciando e vão se maturando até um osteoclasto maduro, beleza? Que é esse aqui. Tranquilo? Então, essa é a forma com que o paratormônio aumenta a concentração de osteoclastos, né, no tecido ósseo, que é pela via do RANQ-L, ok? Tudo tranquilo até aqui? O paratormônio atua no osteoblasto, tá, gente? Ele atua no osteoblasto, mas isso desencadeou uma ação no osteoclasto, ok? Parece meio doideira, né? Às vezes, na primeira vez que a gente escuta, parece, nossa, tá errado isso. Mas não, é isso aí mesmo, tá? Tudo certo até aqui? Posso partir pro próximo? Então, aqui a gente viu que em hipocalcemia, o paratormônio foi secretado pelas células principais da paratireoide. E aqui a gente viu que o paratormônio ele atua no osso, né? Especificamente na reabsorção óssea, fazendo o quê? Aumentando a concentração de osteoclastos. Eu me perdi. Vamos repetir. Vamos lá, vou apagar aqui e a gente vai repetir, beleza? Posso repetir, vamos lá. Olha só. Então, vou repetir tudo, tá? Porque eu não sei se a Lawana entendeu, então eu vou repetir tudinho. Então, vamos lá. O que aconteceu? O paratormônio, a gente já viu até aqui que ele foi secretado. Por quê? Porque a gente está em hipocalcemia, né? O objetivo do paratormônio é aumentar a concentração de cálcio no sangue. Ele quer fazer isso aqui, né? Aumentar a concentração de cálcio no sangue. Beleza? Uma das ações pela qual ele faz isso é no osso, aumentando a reabsorção óssea, mas ele faz isso aumentando a quantidade de osteoclastos no tecido ósseo, beleza? Então, ele vai aumentar o número, a quantidade mesmo de células, tá? Que tem lá no tecido ósseo.
beleza? Como que ele faz isso? O paratormônio, ele vai se ligar no receptor para paratormônio, que é esse negocinho aqui, rosinha. Se ligou no receptor. Tum, paratormônio se ligou aqui. PTH, se ligou. Quando ele se liga, ele vai desencadear uma atividade intracelular, né, no osteoblasto, tá? B de blasto, osteoblasto. Quando o paratormônio ele se liga no seu receptor do osteoblasto, ele vai estimular a expressão de RANQ-L na membrana desse osteoblasto. Então ele vai meio que esse pirulito ele vai se ligar aqui, bum, se ligou na membrana do osteoblasto. O RANQ-L é RANQ-L porque ele é RANQ ligante, ou seja, ele se liga, né, no RANQ, ok? Então esse pirulito aqui, esse RANQ-L, ele vai lá e vai se acoplar no RANQ. Só que quem é que tem o RANQ? O RANQ é um receptor que está presente nas células prematuras, nas células jovens de osteoclastos, beleza? Então a gente tem os osteoclastos novinhos, ou seja, que não estão preparados para atuar ainda, e eles apresentam esse receptor aí, esse RANQ, ok? E aí, esse pirulito, né, o RANQ ligante, que a gente acabou de aumentar a expressão aqui, ele vai lá, né, essa bolinha aqui, ele vai lá e tum, se liga no receptorzinho, ok? Então, o ligante vai lá e se acopla aqui no receptor. Quando o ligante, né, o L, né, o RANQ ligante, se liga no RANQ receptor, o que vai acontecer? Ele vai estimular a diferenciação e a maturação dos osteoclastos jovens. Basicamente, ele vai fazer com que os osteoclastos crianças se virem osteoclastos adultos, beleza? Então, ele vai fazer, né, todo esse processo, o osteoclasto criança virar um osteoclasto maduro, beleza? E isso só aconteceu porque essas duas coisas se encontraram. E essas duas coisas só se encontraram porque o paratormônio se ligou aqui em primeiro momento, tá bom? Então, o objetivo geral foi diferenciar e maturar osteoclastos jovens, transformando eles em osteoclastos maduros, né? Osteoclastos adultos, ativos. Belezinha? Deu para entender? Entendeu? Lauana, foi? Se não foi, fala que eu repito. É bom que aí grava mesmo. Foi, foi? Então, show. Então, a gente viu a primeira ação do paratormônio. Foi aumentar a quantidade de osteoclastos adultos, osteoclastos maduros, beleza? E a outra ação do paratormônio é no próprio osteoclasto, tá, gente? Então, além de aumentar a quantidade de osteoclastos, né, atuando nos osteoblastos, que a gente viu lá atrás, o paratormônio ele também vai atuar no próprio osteoclasto que acabou de virar adulto, tá bom? Então, o que vai acontecer? Então, vamos só voltar de onde a gente veio, né? A gente tinha falado aqui, né, que o paratormônio, ele estava atuando no osso, na reabsorção óssea, aumentando a quantidade de osteoclastos, foi o que a gente acabou de ver, e agora a gente vai ver como que ele aumenta a atividade da bomba de prótons dos osteoclastos. Então, vai ser isso que a gente vai ver aqui agora. Eu botei aqui do lado também. Então, a gente vai ver agora como que o paratormônio atua no osteoclasto. Então, o que a gente está vendo aqui? aqui, ó, osteólise osteoclástica, isso aí mesmo, acertei o nome. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está vendo aqui um osteoclasto, né? Que ele tem essa membrana assim meio onduladinha, né? Que é esse mesmo aqui, ó. Tá vendo? Quando ele virou maduro, quer dizer que ele tem essa membrana aqui em formato de pente, né? Então, a gente está vendo aqui um osteoclasto maduro. Um osteoclasto com a membrana em formato de pente, beleza? E a gente está vendo aqui embaixo, né, em azul, a matriz óssea, a matriz mineral. Então, a gente está vendo o osso, o tecido ósseo. Então, aqui embaixo está o tecido ósseo, certo? Aqui está bom o osso, né? E aqui está o osteoclasto. Eu acho que não tem nome, né? Mas isso aqui é o osteoclasto, tá? O que vai acontecer? O paratormônio, ele vai atuar na membrana do osteoclasto no receptor para paratormônio, né? Que a gente já conhece. Assim, é o mesmo receptor, tá? É esse aqui, só que em vez de ele estar no osteoblasto, agora ele está no osteoclasto, tá? Ele está aqui agora. Ok? Então, o paratormônio vai lá e vai atuar no seu receptor. Receptor para paratormônio do osteoclasto. Belezinha? O receptor para paratormônio do osteoclasto, quando ele é ativado, o que ele vai desencadear dentro da célula? Todo esse mecanismo aqui, que eu tenho certeza que ele não entrou em detalhe, ou se ele entrou, meu Deus do céu, mas ele faz todo esse mecanismo aqui, porque afinal de contas, o que vai resultar, né? Quando o paratormônio se liga no receptor, o que vai resultar? Em estimulação da atividade da bomba de prótons.
o que é uma bomba de prótons? É uma proteína, né, que está na membrana da célula, que é esse aqui, que vai jogar hidrogênio para fora da célula gastando ATP. Por isso que a gente chama ela de H+ ATPase, certo? Vai jogar, né, íons, né, hidrogênio para fora, né, da célula, ou seja, vai acidificar o meio com gasto de ATP, beleza? Vocês já viram isso lá na química fisiológica, né, lá no estômago, né? É a mesma proteína, tá? É a bomba de prótons, beleza? Então, o paratormônio se liga no receptor para paratormônio do osteoclasto, e quando isso acontece, desencadeia uma cascata intracelular que vai resultar no aumento da atividade das bombas de prótons, ou das H+ ATPases. Essas H+ ATPases, como a gente acabou de comentar, né, elas vão liberar, né, íons de hidrogênio, né, para fora da célula. E aí, o que tem fora da célula? A matriz óssea, né? Então, basicamente, a gente está jogando ácido, né? A gente está jogando íons H+, ácido, lá no osso. E qual que é o papel desse ácido? É meio que solubilizar, né? Amolecer esse osso. Ou seja, desfazer, nossa, quase babei aqui, desfazer aqueles cristais de hidroxiapatita, certo? Lembra lá que o cálcio e o fósforo, eles estavam todos conectadinhos, né? Na forma de um cristalzinho? Quando eu jogo ácido, que é o íon H+, quando eu jogo ácido por essa bomba, eu vou meio que, entre aspas, quebrar esse cristal e vou liberar cálcio e fosfato, assim, livre, né? Vão ficar boiando, nadando lá no ácido, beleza? E aí, esse cálcio e esse fósforo entra dentro da célula, beleza? E eles são, de alguma maneira, reabsorvidos, né? Ou seja, eles vão para o sangue, ok? Então, tinha cálcio aqui, né? Certo? O cálcio estava aqui. Eu solubilizei esse osso jogando ácido. Então, esse cálcio que estava preso aqui na forma de cristal, na forma de matriz óssea, foi liberado, está aqui fora, na forma de cálcio livre, beleza? Esse cálcio livre, ele entra dentro do osteoclasto, ok? E ele vai ter que sair pelo outro lado, né? Ele vai ter que sair para o sangue. Então, o cálcio, ele vai entrar e ele vai sair do osteoclasto por uma ATPase para cálcio, ou seja, uma cálcio ATPase, né? Uma bomba de cálcio. Beleza? Então, o cálcio entrou e o cálcio saiu com gasto de ATP. E assim, o cálcio chegou no sangue, que era o nosso objetivo, certo? Aumentar a concentração de cálcio no sangue. Então, é assim que o paratormônio, um dos mecanismos pelo qual o paratormônio, de fato, né, libera cálcio para o sangue. Ok? Tranquilinho? Por uma ATPase para cálcio, é uma bomba. Ou seja, ela usa ATP, né, ela gasta energia para bombear o cálcio que ficou aqui dentro para fora da célula. E aí esse cálcio vai lá e sai, beleza? Isso gastando ATP, ok? ATPase. É assim que sai. Então, o cálcio estava na matriz óssea, e aí, como está tudo fechadinho aqui, o cálcio não consegue escapar, né? O único lugar que ele tem para ir, ele vai para dentro da célula, ok? E aí, esse cálcio estava dentro da célula, ele sai da célula e vai para o sangue pela ATPase de cálcio. Foi? Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Posso, vamos lá. O que aconteceu? A gente viu que o paratormônio ele tem duas ações no osso, né? Ele tinha essa ação de aumentar a quantidade de osteoclastos, né, das células, aumentar o número de células. E aqui a gente está vendo agora que ele atua nessas próprias células, nesses próprios osteoclastos, aumentando a atividade desses osteoclastos, ok? Então, como que ele faz isso? O paratormônio ele se liga no seu receptor para paratormônio do próprio osteoclasto, certo? Então, essa célula aqui é o osteoclasto, né? Então, o paratormônio se liga no receptor para paratormônio do osteoclasto. E quando ele se liga, né, ele vai desencadear o que a gente chama de uma cascata intracelular, que não cabe a gente entrar em detalhes aqui nesse momento. Então, desencadeia essa cascata intracelular. No final dessa cascata intracelular, o que vai acontecer? Vai estimular, né, a atividade das bombas de prótons desse osteoclasto, ou seja, bomba de próton é a mesma coisa que H+ ATPase, tá bom? Qual que é o papel dessa bomba de prótons? É tirar, né, íons, né, hidrogênio de dentro da célula e mandar para fora da célula com gasto de ATP. Então, a gente vai estimular isso a acontecer. A gente vai pegar o hidrogênio que estava dentro da célula, certo? Aqui, ó, tá vendo? Pegar o hidrogênio que estava dentro da célula e vai mandar para fora da célula, gastando ATP, certo? Porque é uma bomba.
E aí esse hidrogênio, né, ele vai acumular ali na matriz óssea, né, onde o osso propriamente dito, vai se acumular no tecido ósseo. Quando isso acontece, né, o íon H+, ele é um ácido, né? Ele é um ácido. Então ele vai acidificar o meio, ele vai diminuir o pH, certo? Então ele vai acidificar a trabécula óssea, ele vai acidificar o tecido ósseo. Quando a gente acidifica o meio ósseo, o que vai acontecer? A gente meio que vai solubilizar ou quebrar aqueles cristais de hidroxiapatita, que a gente falou lá atrás, né? Que eram aqueles cristalzinhos que tinham cálcio e fosfato, certo? Só que estava tudo muito preso, muito junto. Quando eu joguei ácido, né? Quando eu joguei o íon H+, eu fui lá e quebrei esse cristal, né? E fui liberando cálcio, 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 fosfato, 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 ok? E aí esse cálcio e esse fosfato, eles saem da matriz óssea, né? Eles foram solubilizados e ficam livres ali nadando nesse ácido, ok? Só que esse cálcio e esse fosfato, eles têm que ir para algum lugar, né? E aí, como a célula está bem juntinha, né? Aqui está bem juntinha da trabécula óssea, o único lugar que esse cálcio e esse fosfato tem para ir é para dentro da célula, certo? Então, o cálcio e o fosfato que foi liberado da matriz óssea entra dentro do osteoclasto. Então, o cálcio vem para cá para dentro, ok? Só que o cálcio ele precisa sair de dentro da célula, certo? Porque o objetivo é ele chegar no sangue, né? O paratormônio, no final das contas, ele quer aumentar a quantidade de cálcio no sangue. Então, esse cálcio tem que sair. Como que esse cálcio sai, né? Ele sai por uma ATPase para cálcio, que é essa proteína aqui, ok? O que essa proteína faz? Ela pega o cálcio de dentro da célula e joga para fora da célula, aqui, vai jogar para fora da célula, gastando ATP, ok? Gastando a moeda energética da célula. Foi? Por nada. Mas alguém tem alguma dúvida? Então aqui a gente viu os dois mecanismos do osso, beleza? Agora tem o mecanismo do rim, que a gente vai ver agora. Ok? Então a gente viu como que o paratormônio atua no osso. Ele atua no osso aumentando o número de osteoclastos, ou seja, maturando aqueles osteoclastos jovenzinhos, né? E tornando eles maduros. E também aumenta a atividade da bomba de prótons dos próprios osteoclastos, para solubilizar a matriz óssea. Ok? Então foi assim que ele atuou no osso. Então o mecanismo 1 tá tranquilo. Então agora a gente vai para o mecanismo 2, pelo qual o paratormônio aumenta a concentração de cálcio no sangue, ok? Que é nos rins. Nos rins, o paratormônio ele vai ter duas ações. Ele vai ter a ação de aumentar a reabsorção de cálcio e a ação de aumentar a excreção de fosfato. Cada ação acontece num local diferente. Uma acontece no túbulo contorcido distal e uma acontece no túbulo contorcido proximal, tá bom? Do lado do néfron, né? Lá, lembra lá que vocês viram lá com o professor Fernando? Lá no néfron. Então vamos ver o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo como que o paratormônio ele aumenta a, a reabsorção de cálcio, beleza? Então a gente está vendo aqui uma célula lá do túbulo contorcido distal, ou seja, lá do néfron, certo? Então a gente está vendo essa célula aqui, é a célula do túbulo contorcido distal. Aqui, para esse lado da célula, a gente está vendo o lúmen, né, tubular, ou seja, a gente está vendo onde a urina passa, né? A urina estaria passando aqui até chegar lá, né, passar por todo o rim, né, o ureter, bexiga, uretra, urina, né? Então, esse aqui é o lugar que a urina está passando tranquila, né, para ser excretada, ok? Desse lado aqui. Do lado de lá, a gente está vendo o sangue, ok? O objetivo do paratormônio é pegar cálcio, que era para estar sendo eliminado na forma de urina, certo? E reabsorver, porque a gente quer aumentar a quantidade de cálcio no sangue, ok? Esse é o objetivo dele, é fazer isso aqui, né? Mandar de um lado para o outro, beleza? Deixa eu pegar aqui esse cálcio. Então, esse é o objetivo. O que vai acontecer? O paratormônio, ele vai atuar em um canal, né, que tem na membrana que está voltada para o lúmen dessa célula, que é esse canal aqui, TRPV5, ok? Esse canal aqui. Quando o paratormônio ele estimula esse canal, o que ele está fazendo? Ele abre esse canal, ok? Então, ele bate na porta do canal e fala, meu, abre aí. Aí ele vai lá e abre, ok? Todo canal TRPV, ele é um canal para íons, certo? Então, ele passa substâncias que têm carga, ok? O cálcio tem carga, né? A gente sabe que o cálcio é Ca2+, né? Então, todo canal TRPV, ele é um canal para íons. Pode entrar cálcio, pode entrar outras coisas, tá? Não só cálcio. Pode entrar cálcio, pode entrar sódio, pode entrar
Qualquer coisa que tem carga dentro dele, tá? Se não me engano, é só cátions, tá? É só carga positiva que entra dentro deles, ok? Então, esse canal TRPV5, ele é um canal para cátions, e quando ele se abre, ele permite que cátions, né, passem por ele. Ou seja, o cálcio que estava aqui, né, passando para ser eliminado na forma de urina, chega um momento que ele fala: opa, eu tenho uma passagem aqui, por que, que não? Por que, que eu não vou entrar, né? Aí ele vai lá e passa para dentro da célula, beleza? Então, o cálcio que estava para ser eliminado na forma de urina é reabsorvido para dentro da célula do túbulo contorcido distal, ok? Por meio do canal TRPV5. Mas isso só aconteceu, né? Ou na verdade, isso aconteceu mais intensamente, porque o paratorbônio bateu na porta desse canal e falou: canal, abre aí. Aí ele foi lá e abriu, beleza? E aí, novamente, né? Esse cálcio, e agora ele está dentro da célula, a gente não quer deixar ele dentro da célula, a gente quer mandar ele para o sangue, né? A gente quer combater a hipocalcemia. Então, a gente quer aumentar a concentração de cálcio no sangue, certo? Então, esse cálcio tem que chegar do outro lado. Então, a gente vai pegar esse cálcio que está dentro da célula e mandar para o sangue. Como que isso acontece? O cálcio, ele vai, por duas formas, né? Ele vai ser bombeado por uma ATPase para cálcio, igualzinha a essa aqui, né? Lembra que a gente viu isso? Uma ATPase para cálcio aqui? Vai ser igualzinho aqui. Essa ATPase para cálcio, aqui, ó. Ou seja, vai pegar esse cálcio, vai mandar para fora da célula, né, para o sangue, gastando ATP, né? Transformando ATP em ADP, ok? Então, gastou ATP e mandou, bombeou o cálcio para fora. E tem uma outra forma que é por meio de antiporte, ou seja, uma molécula entrando e uma molécula saindo da célula, que é esse antiporte aqui, né? O cálcio sai da célula ao mesmo tempo que 3 sódios entram na célula, ok? E assim o cálcio, de fato, o cálcio que estava lá na urina, falando, não, pelo amor de Deus, eu preciso desse cálcio. O patrão fala, meu Deus do céu, eu preciso desse cálcio. É assim que esse cálcio sai da urina e volta de novo para o sangue, beleza? Porque abriu, porque o paratormônio estimulou a abertura desse canal. Tranquilinho? Posso. Vamos lá. Então, aqui a gente está falando da segunda ação do paratormônio. A gente está falando da ação do paratormônio lá no rim, né? Lá no rim, o que o paratormônio vai fazer? Ele vai atuar especificamente, né, num canal chamado TRPV5, que fica nas células do túbulo contorcido distal. Okay? Essa aqui é a célula do túbulo contorcido distal. Para um lado dela, a gente tem o lúmen, né, tubular, ou seja, onde a urina está passando, e para o outro lado dela, né, para o outro lado da membrana, a gente tem o sangue. O objetivo é fazer o cálcio sair, né, do lúmen e ir para o sangue, ok? Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do paratormônio, beleza? O paratormônio, então, ele vai lá e estimula, ele bate na porta, né, bate ali na portinha do canal, do TRPV5, e faz esse canal, né, abrir a portinha dele. Assim ele gera uma entrada, beleza? Esse canal TRPV5, ele é um canal para cátions, ou seja, qualquer molécula de, assim, não sei qualquer, né, mas moléculas que têm carga positiva conseguem, algumas delas conseguem passar por esse canal. E o cálcio é uma molécula que tem carga positiva, não só uma, como tem duas, né? Ele é todo especial. O cálcio tem cargas positivas, beleza? Então, se ele tem cargas positivas, ele consegue passar por esse canal TRPV5 que está aberto, certo? Então, o cálcio que estava aqui, né, caminhando, né, tranquilo, pelo néfron, né, para um momento ser excretado na forma de urina, ele vai entrar dentro da célula, né, do túbulo contorcido distal, por meio desse canal TRPV5, e vai ficar aqui dentro da célula, beleza? Mas isso só aconteceu, ou aconteceu mais intensamente, né, porque o paratormônio permitiu, né, porque o paratormônio abriu o canal, senão esse canal estava fechado, e o cálcio não ia entrar, ok? Aí o cálcio entrou na célula do túbulo contorcido distal, beleza? O cálcio entrou na célula, só que a gente não quer deixar ele dentro da célula. A gente quer mandar ele para o sangue, certo? O objetivo é aumentar o cálcio dentro do sangue, ok? Para combater a hipocalcemia. Então, esse cálcio tem que sair daqui, ok? Para esse cálcio sair daqui, o que, que vai acontecer? Tem duas formas que isso pode acontecer. As duas acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Uma gasta ATP, outra não gasta ATP, ok? Então, esse cálcio ele pode vir para cá ou para cá, ok? Se esse cálcio vier para baixo, ele vai ser bombeado por uma ATPase para cálcio, ou seja, uma bomba de cálcio. Basicamente, o que essa proteína faz? Ela pega o cálcio que estava dentro da célula, manda para fora da célula, gastando ATP, certo? Então, o ATP, né, gastou um fosfato dele e transformou em ADP.
e bombeou esse cálcio para fora. Para fora para onde? Para o sangue, beleza? Então, o cálcio saiu de dentro da célula e foi para o sangue. Só que não tem só esse mecanismo, né? Tem um mecanismo que não gasta ATP, que é por meio de um antiporte. Antiporte é um meio de transporte entre a célula em que uma molécula entra e uma molécula sai da célula, beleza? E aqui o que acontece? O cálcio que estava dentro da célula, ele vai sair em antiporte com o sódio. Então, 3 sódios entram na célula e um cálcio sai da célula. Sai da célula para onde? Para o sangue. Foi devidamente reabsorvido. Beleza? Por nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, agora talvez eu confunda um pouquinho a cabeça de vocês. O que acontece? Quando você. Aqui a gente tá falando de um caso de hipocalcemia, tá? Hipo. Ou seja, tem pouco cálcio no sangue. Em um quadro de hipercalcemia, esse mecanismo aqui, ele vai estar sendo inibido, ou seja, não importa eu estar absorvendo cálcio, esse cálcio para dentro da célula, esse cálcio não vai para o sangue. Em hipercalcemia, tá? Até agora a gente está falando de hipo, tá? Agora a gente está falando de hiper. Quando a gente está em hipercalcemia, quer dizer que a gente já tem muito cálcio no sangue. A gente não precisa de mais cálcio no sangue, ok? E o que acontece? O cálcio que estava em alta, né, no sangue ou no meio extracelular, ele vai sinalizar para o sensor para cálcio, aquele igualzinho àquele que estava lá na célula principal da paratireoide, né? Lembra que a gente falou? É o mesmo sensor, tá? Só que agora está na célula do túbulo contorcido distal. Esse receptor aqui, beleza? Então, em quadro que a gente tem hipercalcemia, que a gente tem muito cálcio, já a gente não quer mais cálcio no sangue, esse cálcio ele sinaliza para essa célula, né, por meio desse receptor, e esse receptor a gente sabe que ele está acoplado a uma proteína G, que é a proteína GQ, ok? A gente viu lá, né, a proteína GQ ativa a fosfolipase C, fosfolipase C, fosfolipase C? Fugiu da minha cabeça agora. PLC é fosfolipase C, né? Não sei. Vou até conferir, que agora fugiu da minha cabeça. Fosfolipase C, isso aí mesmo. Ok. Então, o cálcio, né, que está em alta concentração, ele se liga no sensor para cálcio, ativa a proteína GQ, né? Proteína GQ ativa a fosfolipase C cliva inositol de membrana, né, em diacilglicerol e IP3, aquela mesma cascata, beleza? Só que aqui o que vai acontecer? Vai ter ativação da outra fosfolipase C? Não. Calma que fugiu o nome da PKC agora. Fosfoquinase, cadquinase. Ok, então volta. Vamos voltar aqui, rebobina aqui. Vai ter toda aquela cascata. E lembra que no final da cascata a gente tinha liberação de cálcio de dentro do retículo endoplasmático? Lembra que tinha aquela coisa meio assim? Que tinha cálcio dentro, né? E aí, no final das contas, o cálcio saiu de dentro do retículo, né? E foi pro citoplasma. Aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa. Só que o aumento do cálcio intracelular, né? Desse cálcio do retículo endoplasmático, vai ativar uma proteína quinase, que é a proteína quinase C, ou seja, a proteína quinase dependente de cálcio. Quando essa proteína quinase dependente de cálcio ela é ativada, ela vai inibir o mecanismo de reabsorção de cálcio. Por isso que em hipercalcemia, né, o próprio cálcio diminui a reabsorção de cálcio, ok? Para tentar diminuir a concentração de cálcio no sangue. Eu só abri um parênteses aqui, tá? No meio do caminho, que a gente está falando de hipocalcemia, mas tem um fator importante em hipercalcemia nessa foto, tá? Então, o que aconteceu? Esquece a hipocalcemia. Em hipercalcemia, a gente já tinha muito cálcio no sangue, não queria mais cálcio no sangue. O próprio cálcio, né, ele foi lá e se acoplou no receptor para cálcio, né, que é o sensor para cálcio. O sensor para cálcio é acoplado à proteína G, né, proteína GQ, e aí tem a cascata intracelular da proteína GQ, né, fosfolipase C, cliva aquela substância da membrana em inositol trifosfato e diacilglicerol. O inositol trifosfato bate na porta do canal para cálcio do retículo endoplasmático e libera esse cálcio do retículo endoplasmático. Esse cálcio que estava dentro do retículo endoplasmático vai para o citoplasma. Quando a gente tem aumento de cálcio dentro do citoplasma, a PKC, que é
proteína quinase C, ou proteína quinase dependente de cálcio, é ativada, ok? E essa proteína quinase dependente de cálcio, ela vai inibir, né, ela vai fosforilar e inibir, né, o mecanismo de transporte para cálcio, ok? E aí menos cálcio vai ser reabsorvido. Mas isso em quadro de hipercalcemia, ok? É PLC, é PKC, é muita sigla e eu esqueci todas as coisas. Repito, o que aconteceu? Aqui a gente tá falando de hipercalcemia, certo? Isso aqui, tranquilo. A gente tava falando de hipo, mas agora a gente tá falando de hiper, um quadro oposto. Em hipercalcemia já tem muito cálcio no sangue, né? E aí a gente não quer absorver mais cálcio. O que acontece? O sensor para cálcio, né, do túbulo controcíleo distal, ele capta parte desse cálcio, que está em alta quantidade. Ele fala, poxa, já tem muito cálcio. Né? Aí o sensor entende, fala, poxa, já tem muito cálcio. Eu vou mudar alguma coisa dentro da célula para tentar combater isso, ok? E aí esse sensor, ele é ativado. Esse sensor, ele é acoplado à proteína G, né? No caso, a proteína GQ. E aí a gente tem toda a cascata intracelular, que é sempre igual da proteína GQ, beleza? Que é o seguinte, proteína GQ ativa a fosfolipase C, ok? A fosfolipase C, ela vai quebrar uma substância da membrana da célula, né? E vai, que é o inositol de membrana, né? Vai quebrar ele em inositol trifosfato e diacilglicerol, ok? Em duas substâncias. A gente sabe que o inositol trifosfato, ou seja, o IP3, ele vai atuar lá no retículo endoplasmático da célula e vai estimular a liberação do cálcio que estava dentro desse retículo para dentro da célula, ok? Então, o IP3 sinaliza para essa portinha, né, se abrir, e aí o cálcio que estava dentro do retículo vai para dentro do citoplasma, ok? E a gente aumenta um pouquinho a concentração de cálcio intracelular, beleza? O que acontece? Quando a gente tem muito cálcio intracelular, a gente vai estimular a atividade de uma enzima que é a proteína quinase C. Proteína quinase dependente de cálcio, né? Faz todo sentido, né? Se tem muito cálcio, a proteína quinase vai estar ativada, porque ela é dependente de cálcio, beleza? E uma proteína quinase, assim como qualquer proteína quinase, ela vai fosforilar alvos dentro da célula, ok? E no caso aqui, essa proteína quinase, essa PKC, ela vai fosforilar e inativar, ok? Os mecanismos de reabsorção para cálcio. Ou seja, aquela bomba, né, que estava bombeando o cálcio para o sangue, não vai mais funcionar, beleza? E a gente evita com que a gente tenha um excesso de reabsorção de cálcio, né? Porque já tem muito cálcio dentro do sangue. Foi? Não, não tem a ver com TRPV5 aqui. Aqui é outro mecanismo. Aqui é mecanismo em hipercalcemia. O que a gente falou antes era em hipo, tá? Porque em hipo a gente tem paratormônio, beleza? E aí o TRPV5 estava funcionando tranquilo. Agora a gente está em hipercalcemia. Nada disso aqui está acontecendo, beleza? Em hipercalcemia, o que vai acontecer? A gente vai inibir qualquer que seja a reabsorção de cálcio. Bom, se o professor falou que inativa, eu acredito, mas eu não sei. Para mim, o mecanismo que é inativar as formas de reabsorver. Mas se o professor falou, ótimo, viu, gente? É bom que vocês falem, inclusive. Que aí todo mundo sai sabendo. Então aqui é só abrir um parênteses, tá, gente? Pra falar de hipercalcemia, mas no geral a gente tá falando de hipo, tá? Então a gente viu qual foi o primeiro mecanismo do paratormônio atuando no rim, né? Que é aumentando a reabsorção de cálcio. Então, voltando lá atrás, vamos trazer de volta o pensamento do hipo, né? Da hipocalcemia, tá? Hipocalcemia. Na hipocalcemia, a gente tinha o paratormônio, né? Sendo secretado, que a gente viu lá atrás, né? E o paratormônio vai estimular a atividade do canal TRPV5, que é o canal para cátion, certo? Isso vai fazer com que o cátions, né, que no caso aqui é o cálcio, né, porque ele tem carga positiva, entre dentro da célula. E aí esse cálcio vai poder ser reabsorvido por esses transportadores aqui. Mas isso é em hipocalcemia, beleza? Porque o paratormônio quis, tá bom? Isso a gente viu o paratormônio atuando no cálcio. Agora vamos ver o paratormônio atuando no fosfato. Não, ao contrário, amiga. O paratormônio ele vai inibir, ó, vai inibir
a PMCA, tá bom? A PKC. A PKC, eu falei PKC, eu falei paratormônio, não sei. A PKC vai inibir a PMCA, ok? Porque eu tô em caso de hipercalcemia, eu tenho muito cálcio, eu não quero mais cálcio. Então, pra que eu vou reabsorver mais cálcio? Beleza? Foi? Showzinho. Então, o paratormônio aumenta o TRPV5, ok? Não tem nada a ver com o que a gente falou agora. Agora, o cálcio, né, desencadeia a atividade da PKC, que vai inibir a reabsorção de cálcio. É completamente oposto, um é o oposto do outro, beleza? Então a gente viu como é que o paratormônio afeta, né, aumentando, né, a reabsorção de cálcio pelas células do túbulo contorcido distal. Agora a gente vai ver como que o paratormônio, ao mesmo tempo que ele estimula a reabsorção de cálcio, ele estimula a excreção de fosfato pelo túbulo contorcido distal, ok? Então agora a gente está em outro local do néfron. A gente está vendo outras células. Então, vou desenhar de novo o nosso néfronzinho aqui, né? E aqui tem o ducto coletor, beleza? Então, a gente estava no túbulo contorcido distal. A gente estava vendo aqui, ó, essa célula aqui, certo? Ela estava aqui. Agora a gente vai ver uma célula que está aqui, logo no começo, no túbulo contorcido proximal do néfron, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? O paratormônio... vamos só explicar o que está acontecendo nessa imagem, né? A gente está vendo a célula, né, do túbulo contorcido proximal, ok? E a gente está vendo o lúmen aqui do lado de fora, ou seja, o lúmen tubular, né, por onde a urina está passando, e do outro lado a gente está vendo o sangue. Então, o mesmo princípio da célula de cima, só que agora a gente está vendo uma célula diferente, tá bom? Do túbulo contorcido proximal. O paratormônio, ele também vai atuar nessa célula aqui, só que aqui ele atua no mecanismo do fosfato, tá? Não do cálcio, beleza? O que vai acontecer? Né, a gente está em hipocalcemia, né? O fosfato está sendo secretado. E aí, o paratormônio está sendo secretado. E aí, o paratormônio ele vai lá e se liga no seu receptor para paratormônio da célula do túbulo contorcido proximal. Então, está em hipocalcemia. O paratormônio está sendo liberado, o paratormônio vai lá e se liga no receptor para paratormônio, que está, né, na célula do túbulo contorcido proximal. Esse receptor ele é acoplado à proteína GS, né? E a proteína GS é uma proteína que vai ativar a adenilato ciclase. Lá era lembra que a proteína GQ ativava a fosfolipase C. Aqui já é diferente. Aqui é uma proteína GS, não é GQ, é GS, e a proteína GS ativa a adenilato ciclase, beleza? A adenilato ciclase, qual que é o papel dela? Ou adenilil ciclase, né? Eu não sei, depende do professor que você teve, você viu de nome diferente. A adenilato ciclase, qual que é o papel dela? É converter ATP em AMP cíclico. Ou seja, ela vai fazer essa conversão aqui, né? Vai transformar ATP em AMP cíclico. E vai aumentar as concentrações de AMP cíclico intracelular. Ou seja, eu vou ter vários AMP cíclicos aqui dentro da célula, ok? Quando aumenta a concentração intracelular de AMP cíclico, eu vou estimular uma proteína quinase, que é a proteína quinase A, ou seja, proteína quinase dependente de AMP cíclico. Então, o que aconteceu? O paratormônio se ligou no seu receptor. Receptor acoplado à proteína GS. Proteína GS ativa a adenilato ciclase. A adenilato ciclase converte ATP em AMP cíclico. Aumenta a concentração intracelular de AMP cíclico. Calma, é que eu tô só repetindo o que eu falei. Calma. Então vamos lá, devagarzinho. Paratormônio. Beleza, paratormônio. Paratormônio estava no sangue, certo? Porque a gente está em hipocalcemia, ok? Paratormônio foi secretado. Está no sangue. Só que o paratormônio ele vai atuar nos seus receptores, certo? No túbulo contorcido proximal, né, ou seja, no começo do néfron, a gente tem uma célula que tem um receptor para paratormônio, que é o receptor para paratormônio, é o nome dele, receptor para paratormônio, ok? Então, o paratormônio que estava no sangue, ele vai lá e se liga no receptor para paratormônio. Esse receptor para paratormônio, ele é um receptor metabotrópico, é um receptor acoplado à proteína G, beleza? Que proteína G? Proteína GS, beleza? Não é proteína GQ como era lá em cima, agora é proteína GS, beleza?
A proteína IgS, qual que é o papel dela? Ela vai caminhar pela membrana, ok? E vai ativar uma proteína chamada adenilato ciclase, ou adenilil ciclase, beleza? Essa enzima aqui, qual que é o papel dela? Ela converte ATP em AMP cíclico. Então, ela faz essa conversão aqui, beleza? Converte ATP em AMP cíclico. E isso faz, né? Essa conversão vai acontecendo repetidas vezes, certo? E de forma que aumente a concentração intracelular de AMP cíclico, ok? Então, a gente aumentou a quantidade de AMP cíclico intracelular, beleza? Quando essa concentração aumenta, a gente estimula a atividade, porque é um modulador alostérico. Ai, gente, bioquímica, bioquímica. O AMP cíclico é um modulador alostérico positivo e vai estimular a atividade da proteína quinase A. Proteína quinase A por quê? Proteína quinase dependente de AMP cíclico, beleza? Então, aumentei a concentração de AMP cíclico intracelular. Isso estimulou a atividade da PKA, proteína quinase A, ok? A proteína quinase, assim como qualquer proteína quinase, qual que é o papel dela? Fosforilar alvos dentro da célula, beleza? E aí, é isso que ela vai fazer. Ela vai fosforilar e vai inativar o transportador NPT2, que é esse aqui, beleza? Então, a proteína quinase A que foi ativada, o papel dela é fosforilar alvos dentro da célula. Ela vai fosforilar e vai inativar, ok? Negativo, vai inativar o transportador NPT2, ok? Ou seja, vai inibir a reabsorção de fosfato, ok? Porque, assim, normalmente esse transportador estava fazendo o quê? Estava mandando fosfato para dentro da célula, né? Normalmente. Mandando fosfato junto com sódio, ok? E agora eu inibi esse transportador. Ou seja, o fosfato não entra mais dentro da célula. E assim eu inibo a reabsorção de fosfato, beleza? Para gravar NPT2, né, é só lembrar, né? N de sódio, porque transporta sódio, P de fosfato, T de transportador e 2 significa porque ele está no túbulo contorcido proximal, tá? E NPT2, sódio, fosfato, transportador, 2, que é o local que ele está. Então, assim, a gente inibiu a reabsorção de fosfato, beleza? Aqui, ó, inibiu, tá vendo? A fosforilação inibiu esse transportador. Foi? Então, em hipocalcemia, ao mesmo tempo que a gente aumenta a concentração de cálcio, isso é muito importante, tá, gente? Foca nisso, tá? Em hipocalcemia, quando a gente secreta o paratormônio, ao mesmo tempo que a gente aumenta a concentração de cálcio no sangue, a gente diminui a concentração de fosfato no sangue, porque a gente inibe esse transportador aqui, tá bom? Isso é muito importante, tá? Assim, eu não lembro, eu não sei qual foi a questão de prova que o professor Luiz deu nos últimos períodos, tá? Mas assim, nos primeiros períodos que eu fiquei como monitor, e na minha prova, caiu um gráfico sobre isso, beleza? Tipo, ele mostrava uma curva com nível de paratormônio, outra curva com nível de cálcio, outra curva com nível de fosfato. E falava, explique todos os mecanismos envolvidos. E aí você tinha que falar tudo, inclusive isso aí, beleza? A proteína quinase A que vai estimular a PKA, é isso? Não, o AMP cíclico, beleza? Essa substância aqui, ó. Lembra que a adenilate ciclase ela converteu ATP em AMP cíclico e aumentou a concentração dessa substância? Aqui. O que acontece? O AMP cíclico ele vai bater na porta da PKA e vai estimular ela, beleza? É só você ver o nome, né? PKA, proteína quinase dependente de AMP cíclico, ou seja, eu dependo que tenha muito AMP cíclico para proteína quinase funcionar, certo? Então, é o AMP cíclico que estimula a PKA, ok? Que é essa proteína quinase aqui, beleza? E a proteína quinase, né? O papel de uma proteína quinase em qualquer célula é fosforilar algum alvo dentro da célula, né? Qualquer outra coisa. E nesse caso, ela vai fosforilar e inativar o NPT2, ok? Você diz, não seria a quantidade, né? Mas seria a ação, né? Do paratormônio seria o contrário, realmente, sim. Porque lá no osso, o paratormônio estimulou a liberação de cálcio e de fosfato, certo? Liberou os dois, ok? Pro sangue. Mas aqui acontece ao contrário. Ao mesmo tempo que o paratormônio estimula a reabsorção de cálcio, ele estimula a excreção de fosfato.
ok? E é por isso que o fosfato cai, mas o cálcio aumenta, ok? Então, na parte renal é o oposto, acontece ao contrário mesmo. Um é ao contrário do outro. Então, no geral, quando você tem alta de paratormônio, você vai ter, né, o paratormônio vai estar fazendo o quê? Ele vai estar aumentando a reabsorção de cálcio, aumentando o cálcio, né, do sangue e diminuindo o fosfato do sangue. Então, pela ação renal, as duas coisas são opostas. Ok? Isso é um raciocínio muito importante para vocês terem, tá, gente? Assim, como eu falei, é muito comum ele cobrar isso em forma de gráfico, tá? Eu não tenho nenhum gráfico, assim, acho que dessa parte. Eu não sei, eu botei uns gráficos aqui, mas eu acho que eu não tenho nenhum dessa questão especificamente. Eu acho que no ED de vocês tem, tá? No ED de vocês tem essa questão. Tá lá no nosso drive. Foi a questão que caiu. Eu não sei se foi na minha prova, ou eu não lembro mais. Faz tanto tempo, gente. Eu tô no 8º período, eu não lembro mais nada. Que caiu uma questão parecida com isso, tá? Aí tem lá pra vocês treinarem. Eu fiz uma questão parecida, tá? Aqui tem, pra baixo tem gráfico, eu vou falar de gráfico, mas não é desse tipo que cai, não, tá? Assim, é um mais complicadinho. Então, nos mecanismos tudo certo, gente. O que a gente falou basicamente aqui? A gente falou do paratormônio, que a gente falou que ele atua no osso e no rim. Que a gente viu passo a passo como que ele atua no osso, como que ele atua no rim. E que no final das contas, qual que é o papel dele? Aumentar a concentração de cálcio no sangue e diminuir a concentração de fosfato no sangue. Beleza? E foi isso que a gente viu do paratormônio. Agora a gente vai ver gráfico. Então, se alguém tem dúvida até aqui, avise, porque agora a gente vai ver tudo em formato de número. E aí, se não entendeu, né, em formato de figurinha, vai ficar meio complicado entender no formato de número. Gente, tô morrendo de calor. E nem tá calor hoje, né? Tô derretendo. Então, ninguém tem dúvida, ninguém se pronunciou. Vou passar, tá bom? Então, agora a gente vai ver um gráficozinho, beleza? Então, vamos lá, olha só. Gráfico cai muito em prova, tá? Assim, não sei se esse gráfico simplesmente cai, né? Porque ele deu na aula, então não faz sentido ele cobrar, tipo, pelo menos nas minhas aulas ele dava, né? Assim, não faz sentido ele cobrar. Um gráfico que ele deu na aula, exatamente igual. Mas ele costuma cobrar, né? Não só ele, como o professor Fernando também costumam cobrar gráficos, tá, gente? E, gente, leiam os gráficos com muito amor e carinho, tá? Lê gráfico, eixo X, eixo Y, com muito amor e carinho, tá? Tipo, às vezes, a questão do professor Luiz parece ser difícil, mas aí, uma vez que você entende o que ela está pedindo, basicamente ela está pedindo pra você, fala para mim o que está acontecendo nesse gráfico, ponto, ok? Só que ele pede isso de uma forma um pouquinho mais complexa, né? No que eu digo, tipo, com palavras mais difíceis, tá? Mas muitas vezes é só isso que ele quer, tá? Você fica pensando, nossa, meu Deus, o que ele quer nessa questão? Basicamente ele quer, nossa, o que está acontecendo nesse gráfico? Fala para mim, ok? Então, vamos ver o que está acontecendo nesse gráfico. Esse gráfico, vamos ler o título dele, ó. Níveis séricos, ou seja, a concentração, né, no sangue de cálcio e de fosfato, ou fósforo, né, em resposta à administração de paratormônio em ratos paratireoidectomizados. Que palavrão. Basicamente, o que aconteceu? Esse experimento ele tinha ratos, né, e aí eles fizeram uma cirurgia no rato para remover a paratireoide, para ver como que um rato, né, ou um animal sem paratireoide se comportava, né, com relação aos níveis de cálcio e de fósforo. Então, novamente, eles pegaram os ratinhos, fizeram cirurgia nos ratinhos, tiraram a paratireoide dos ratinhos, beleza? Fecharam, fizeram a cirurgia tranquilo, o ratinho continuou vivo, tranquilo, tudo certo. Só que agora ele não tinha mais paratireoide, beleza? É como se ele tivesse uma doença de paratireoide que não estivesse funcionando, beleza? Eles mimetizaram isso, ok? E aí eles obtiveram 2 gráficos do experimento, beleza? Eles obtiveram um gráfico relacionado ao nível de cálcio e um gráfico relacionado ao nível de fosfato do sangue, beleza? Então, obtiveram 2 gráficos. Isso aqui, o nível de cálcio e o nível de fosfato, é o nosso eixo Y, beleza? É esse eixo aqui, tá? É o eixo Y. E no eixo X, o que a gente tinha? O que eles propuseram, né? Eles foram administrando, aumentando a dose de paratormônio. Tipo, eles tiraram a paratireoide e depois eles foram administrando o paratormônio, que é o hormônio da paratireoide. Dá pra entender? Tipo, eles queriam ver
Tipo, se eu tenho pouco paratormônio, o que acontece? E se eu tenho muito paratormônio, o que acontece? É isso que esse gráfico está dando pra gente, beleza? Tirou a paratireoide, não tem paratormônio. Mas eles deram, né, via oral, não sei, via intravenosa, não sei, eles deram paratormônio para mimetizar uma paratireoide. Mimetizar uma paratireoide em diferentes níveis de função, ou seja, funcionando um pouquinho, funcionando um montão, beleza? Para ver como que isso influencia nos níveis de cálcio e de fosfato, ok? Então vamos ver primeiro os níveis de cálcio. Vamos ler o gráfico, gente. O que o gráfico está falando pra gente? Ele fala assim, olha, um rato normal, ele tem níveis de cálcio entre 8,8 e 10,2 miligramas por decilitro. Um rato normal, que tem paratireoide, tudo funcionando tranquilamente, ok? E o que eles observaram? Eles observaram que em um rato que não tem paratireoide e que não está sendo administrado paratormônio, os níveis de cálcio são muito baixinhos. Olha só, se aproxima a 5, eu não sei qual é a dose, miligramas por decilitro, ok? Ou seja, um rato que não tem paratireoide e, portanto, não secreta paratormônio, né, tem 0 de paratormônio, ele tem níveis muito baixos de cálcio. Por quê? Justamente porque o que a gente acabou de ver, né? Porque é papel do paratormônio pegar cálcio do osso e cálcio do rim, né? E mandar para o sangue. Se a gente não tem paratormônio, isso não está acontecendo. Eu não estou retirando cálcio do osso. Eu não estou reabsorvendo cálcio do rim. Beleza? E é por isso que esse animal tem pouquinho cálcio, porque ele não tem paratormônio. Agora vamos ver no outro extremo, beleza? No outro extremo, a gente tem aqui um animal que tem muito paratormônio. É como se ele tivesse uma paratireoide que não parasse de produzir paratormônio, beleza? O tempo todo, paratormônio, 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 ok? Olha esse rato. Esse rato ele tem muito paratormônio e, portanto, ele tem uma concentração plasmática de cálcio muito alta, certo? Porque ele tem paratormônio acima do normal, ele está reabsorvendo o osso acima do normal e ele está reabsorvendo cálcio do rim acima do normal. Portanto, ele vai ter uma concentração muito alta, né? Comparado com o normal, né? Ele vai ter uma concentração muito alta de cálcio, ok? É só ler os eixos, gente. Os eixos falam tudo para vocês, belezinha? Deu para captar a parte de cálcio? Que é quando a gente vai ver o fósforo. Eu acho que eu falei um pouco de rápido demais, não sei. Mas é literalmente só ler os eixos, beleza? Tipo, com calma. Não se desespera quando olha gráfico, ok? É tranquilo no final das contas. Parece mais difícil, mas questão com gráfico às vezes é mais tranquilo, porque o gráfico tá te dando a resposta, sabe? Você só tem que ler ele. O problema é ler ele, né? Ok, então isso foi de cálcio. O que a gente viu aqui? Quando a gente tem pouco paratormônio, a gente tem pouco cálcio no sangue. Quando a gente tem muito paratormônio, né, acima do normal, a gente tem muito cálcio no sangue, ok? Agora, o que acontece no fosfato? No fosfato vai ser o oposto, certo? Porque a gente não viu que o paratormônio ele atua lá no rim e estimula a liberação de fosfato, né, na forma de urina. Então vai ser o oposto. O que aconteceu aqui? A gente está vendo a mesma coisa. No eixo X, a gente está vendo a dose de paratormônio que eles deram para o ratinho, certo? E no eixo Y, a gente está vendo a quantidade de fosfato que tem no sangue, ok? O que eles observaram? Em um rato, né, que não tem paratireoide e não tem nenhuma administração de paratormônio, os níveis de fosfato são muito altos. Olha só. Está aqui próximo de 12 miligramas por decilitro. O normal seria entre 2 e 4,5 miligramas. Está em 12. Está, tipo, 3 vezes maior do que o normal, certo? Por que isso acontece? Porque, né, se eu não tenho paratormônio, eu não estou estimulando a liberação renal de fosfato, né? Então, esse fosfato está todo retido, né? Ele não está sendo eliminado na urina, ok? Agora, eu falei certo? Eu falei certo, certo. Agora, se eu tenho alta concentração de paratormônio, vai acontecer justamente o oposto. Eu tenho alta concentração de paratormônio, então vai ter intensa eliminação renal de fosfato, né? Ou seja, o paratormônio ele vai estar lá e vai estar, assim, tipo, ele vai estar inibindo o NPT2, né? Lembra que a gente falou? É que é meio difícil sem visualizar, né, gente? Só olhando o gráfico, né? Ele vai estar inibindo o NPT2, ou seja, o fosfato ele não vai fazer isso aqui. Ele vai ir reto, sendo eliminado na forma de urina. Por isso que os seus níveis caem, ok? Então, um animal que tem alta de paratormônio, ok? Tem baixa de fosfato. Por quê? Porque eu inibi o NPT2. O NPT2 ele reabsorvia fosfato.
E agora ele não está reabsorvendo mais. Então, todo o cálcio, todo o fosfato que estava na urina vai ser eliminado na urina. E vai sendo eliminado, 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 eliminado. Beleza? Deu para captar? Então, quando vocês olham o gráfico, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber o que está acontecendo, o gráfico vai te dizer, e você tem que saber o porquê que isso está acontecendo, ok? E para saber o que está acontecendo, você tem que saber o mecanismo, né? Que foi o que a gente comentou lá atrás. Ou seja, o passo a passo, né? O que está acontecendo nas células. Alguém não captou o que está acontecendo no gráfico? Eu sei que gráfico é comum ter mais dificuldade, né, gente? Porque ver coisa em valor, né? Pra gente que é meros mortais da veterinária, ver coisa em valor é meio assustador, né? Mas gráfico costuma cair. Então, se alguém tem dúvida, comenta comigo, tá? Que a gente fala de novo. Vou passar então, tá? Então, passei. Por último, falando ainda de paratormônio, né, e tudo mais, a gente tem uma substância que são os calcimiméticos, ok? Os calcimiméticos, basicamente, eles são como se fosse o cálcio. É tipo uma molécula de cálcio diferenciada, ok? E o papel dela é atuar como se fosse o cálcio, ok? Como se o indivíduo ele tivesse uma hipercalcemia, ok? É tipo assim, vamos supor que tem um cálcio atuando no receptor, né? Quando eu administro um calcimimético, é como se eu tivesse dois cálcios atuando no mesmo receptor, ok? Então eu estou intensificando a atividade desse receptor. E é isso que acontece, né? Quando a gente tem hipercalcemia ou quando a gente tem um calcimimético, que é como se a gente tivesse uma hipercalcemia, a gente está, né? Hipercalcemia, a gente está diminuindo a quantidade de paratormônio, beleza? É como se a gente tivesse mais cálcio, tá? O cálcio mimético é como se a gente tivesse mais cálcio no nosso sangue, beleza? Deu pra captar? Tipo assim, vou falar de novo. Lembra lá atrás que a gente viu que o cálcio, quando a gente estava em hipercalcemia, foi uma das primeiros esquemas que a gente viu, né? Quando a gente tinha hipercalcemia, a gente não secretava paratormônio. Então, os calcimiméticos, eles atuam como se fosse o cálcio. Então, é como se a gente tivesse muito cálcio no sangue, mas a gente não tem, na verdade, né? É só como se a gente tivesse. Como se a gente tivesse muito cálcio. E aí, esse muito cálcio vai lá e vai inibir a secreção de paratormônio, beleza? Esse muito calcimimético ou muito cálcio, ok? Então, no gráfico, o que a gente vê, né? Vamos lá, vamos ler o gráfico, ok? A gente está vendo aqui no eixo Y a concentração de paratormônio no plasma, né? No sangue. E a gente está vendo no eixo X a concentração extracelular de cálcio, ok? Então, a gente está vendo, né, a relação entre paratormônio e cálcio. Num animal controle, ou seja, num animal normal, que não está sendo administrado nada, o que acontece? Quando eu tenho bastante paratormônio, isso é um remédio, tá? É um remédio que a gente está dando para o animal ou para o ser humano. Cálcio mimético é um remedinho, ele mimetiza o cálcio, ok? Por nada. Então, quando a gente tem muito paratormônio, a gente tem. Calma que eu tô. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não tô falando merda. Não, não tô falando certo, tá certo. Então tá certo, olha só. Quando a gente tem hipercalcemia, eu vou falar o contrário que vai ficar mais fácil de entender. Porque senão, se eu falar o contrário, eu tô falando de um jeito o tempo todo. Quando eu tenho muito cálcio, ou seja, quando eu tenho hipercalcemia, né, a gente diminui a concentração de fosfato. Foi isso que de paratormônio. Oh, meu Deus, tô confundindo todas as palavras agora. Então, quando a gente tem muito cálcio, hipercalcemia, a gente tá em hipercalcemia, a gente diminui a quantidade de paratormônio que está sendo secretado. Não foi isso que a gente falou até agora, né? Desde lá no começo? Muito cálcio diminui a secreção de paratormônio. Agora, quando a gente está em hipocalcemia, por exemplo, quando a gente tem aqui 0,25 de cálcio. Quando a gente está em hipocalcemia, a gente aumenta muito a secreção de paratormônio. Lembra lá, né? Hipo secreta paratormônio, beleza? Ok? Então, quando a gente tem pouco cálcio, a gente secreta muito paratormônio. É isso que esse gráfico está mostrando, ó. Eu tenho pouquinho cálcio, eu secreto muito paratormônio.
eu tenho um montão de cálcio, eu secreto pouquinho paratormônio, beleza? O que o cálcio mimético faz, né? Ele desloca a curva para a esquerda, ou seja, eu preciso de menores concentrações de cálcio, porque eu estou junto, né, do cálcio mimético, para ter maior secreção de... Isso, eu preciso de menores concentrações de cálcio para ter menor concentração de paratormônio. Jesus amado, Deus do céu. É isso aí. Basicamente, o que vai acontecer? Tipo assim, eu vou precisar ter menos cálcio, porque eu tenho o cálcio mimético, né? Como se, é que é meio difícil, porque o cálcio mimético tá atuando como se fosse o cálcio. Mas, tipo assim, eu tenho o cálcio dando a mão o cálcio mimético dando a mão pro cálcio, e os dois atuando juntos para diminuir a concentração de paratormônio, ok? Então, por isso que a curva é deslocada para a esquerda, ok? Porque eu estou precisando de menos cálcio. Tranquilo? Foi? Foi? Tá bom. Então, cálcio mimético dá a mãozinha pro cálcio, e é como se tivesse um cálcio vezes 2, beleza? Então, é como se tivesse uma hipercalcemia, e aí eu diminuo a concentração de paratormônio. Por isso que a curva desloca para a esquerda, ok? Então, aqui a gente tem um mega resumo de tudo que a gente viu agora de paratormônio, beleza? Então, a gente viu que em hipocalcemia, né, quando a gente tem pouco cálcio no sangue, os sensores da paratireoide, eles percebem, né, que tem essa hipocalcemia, né, o cálcio se liga no sensor, né, isso resulta na secreção de paratormônio, que vocês viram passo a passo, né? O paratormônio, ele tem duas atuações, uma no osso e outra nos rins, ok? No osso, ele vai aumentar a quantidade de osteoclastos e aumentar a atividade desses osteoclastos, né, da bomba da bomba de prótons. E nos rins, ele vai aumentar a reabsorção tubular de cálcio, ou seja, cálcio que era para ser eliminado na urina está sendo reabsorvido. Com isso, a gente aumenta a concentração de cálcio no sangue e a concentração de cálcio volta ao normal, ok? E ao mesmo tempo, a gente excreta mais fosfato, beleza? Isso é o mega resumo do que a gente viu tudo até agora, beleza? Tipo um mapinha mental. Acho que ajuda um pouco depois, pra vocês estudarem depois. Eu vou disponibilizar os slides, tá? Fica tudo lá no nosso drive. Então, a gente viu o paratormônio, agora a gente vai ver a calcitonina. Gente, a calcitonina a gente vai ver muito brevemente, literalmente um slide, tá? Porque assim, cara, entre cair paratormônio ou entre cair calcitonina, a chance de cair paratormônio é tipo 1000 vezes mais maior. Mais maior é ótimo, 1000 vezes maior, tá? Porque a calcitonina, ela faz basicamente o oposto do paratormônio. Então, tudo que o paratormônio faz, a calcitonina faz ao contrário, tá bom? E assim, o professor, ele explica o paratormônio na aula, né? Ele não explica a calcitonina. Ele só fala, a calcitonina faz o oposto do paratormônio. Por quê? Porque provavelmente vai cair paratormônio, né? Não vai cair calcitonina. Provavelmente, tá? Então, vamos falar de calcitonina, tá? Então, o paratormônio era secretado pelas células principais da paratireoide. A calcitonina é secretada pela célula C da tireoide. Okay? Isso aqui a gente já viu lá atrás, célula C da tireoide. Em que quadro? Em quadro de hipercalcemia. Então, qual que é o objetivo da calcitonina? É diminuir a concentração de cálcio no sangue, ok? Lembra lá, o paratormônio era o oposto, a setinha estava para cima. A calcitonina, o objetivo é diminuir a concentração de cálcio. Como que ela faz isso? Ela vai inibir a atividade osteoclástica, né? Ou seja, toda atividade, todos aqueles osteoclastos que estavam em alta quantidade, secretando muito íons H+, pela bomba de prótons, vão ser inibidos. Ou seja, eu não tenho reabsorção, né, de matriz óssea. Então, eu não tenho reabsorção óssea. Reabsorção óssea. E, ao mesmo tempo, a calcitonina vai estimular a atividade osteoblástica, só que por uma via diferente do que o paratormônio faz, né? A calcitonina, ela vai estimular os osteoblastos a trabalharem mais, ou seja, a depositarem mais matriz mineral nos ossos, ok? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o cálcio do sangue e estou depositando no osso, né? Eu estou fazendo o oposto do que estava acontecendo até agora. Porque eu tô no quadro de calcitonina, eu tenho muito cálcio no sangue e eu quero tirar esse cálcio do sangue.
E aí a calcitrina vai lá, entre aspas, ela pega esse cálcio que está no sangue e manda para o tecido ósseo para formar ossinho, ok? É o oposto do paratormônio, tá bom? Aqui o que está escrito é basicamente o que está na imagem que o professor botou na aula, né? Isso aqui está escritinho. Então, deu para captar? Então, inibe o osteoclasto, estimula a atividade de osteoblasto no sentido de depositar a matriz mineral, né? De depositar cálcio. Voltar a formar cristais de hidroxiapatita. E aí a gente vai para a vitamina D, que é o último assunto, né? E aí vai acabar a monitoria. Tem mais 2 slides só, acho. 3, sei lá, 2. Tudo tranquilo com a calcitonina? Eu nem sei se o Luiz, ele chegou a dar algum mecanismo, tipo, intracelular de calcitonina, que na minha época ele não dava, então, se ele deu pra vocês mandam pra mim depois, que aí eu explico pra vocês em vídeo, não sei. Mas geralmente ele costuma falar só isso, tipo, calcitonina é o oposto do paratormônio. Então, vou passar. Última parte agora, tá? Então, vitamina D. Vitamina D é muito importante também, tá bom? A vitamina D, assim, tem um monte de nome meio complexo, tá? Mas o que a gente precisa saber é que da vitamina D sai o calcitriol, que é um hormônio que atua similarmente ao paratormônio, beleza? Então, o calcitriol e o paratormônio, eles são, né, sinergistas, né? Eles atuam juntinhos, enquanto o calcitriol e a calcitonina atuam opostos, beleza? Então, o que a gente precisa saber? A vitamina D vai dar origem ao calcitriol. O calcitriol é um hormônio, tá bom? Mais um hormônio, tudo confuso, né? Tudo parecido, calcitriol, calcitonina, beleza? Então, é o terceiro hormônio que a gente vai ver hoje. E aí, eu trago essa imagem aqui, que é uma imagem adaptada do que o professor costumava dar, tá bom? Que aí eu desenhei, que eu acho que ficou melhor para enxergar, não sei. Eu sou meio cega. A gente vai ver aqui como que a gente absorve vitamina D e como que a gente transforma essa vitamina D até chegar em calcitriol. E onde que esse calcitriol atua, tá bom? Então, o que acontece? A vitamina D, ela pode ser obtida de duas formas, tá bom? Ela pode ser obtida a partir da ingestão, né, de alimento, ou seja, do intestino. Então, a vitamina D, a gente ingere ela no alimento, né, absorve pelo intestino e vai para o sangue. Ou a gente pode obter a vitamina D a partir da pele, tá bom? Como que acontece? Na pele, né, boiando lá, né, dentro da célula, junto com qualquer outra coisa que tem junto com as mitocôndrias, junto com tudo, a gente tem